dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Eu Com Isso, na terceira temporada. Nosso primeiro episódio da terceira temporada foi com o deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul, Gustavo Vitorino. Começamos com ele e agora a gente dá seguimento à nossa terceira temporada com parlamentares, deputados, governadores, players da política que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Nós estamos aqui com a força de muitos patrocinadores no programa, que a gente fica extremamente felizes, que nos acompanham aqui na terceira temporada. É o caso da Termas Romanas, lá direto de Restinga Seca, na Quarta Colônia, na região central do estado do Rio Grande do Sul, no qual você é nosso convidado a ir para o Resort Termas Romanas. Olha, é uma experiência incrível. Você quer dar uma desopilada, fazer um detox mental após a eleição aí do segundo turno, a gente aconselha você a mergulhar nas piscinas de águas termais carregadas com enxofre, que aliviam dores, aliviam estresse, e é nosso parceiro, você que ouve e assiste aqui o nosso podcast, sempre tem bons descontos lá no Resort Termas Romanas. Você que gosta de aposta, você que acompanha a dupla Grenal, meu amigo Marcelo Damin, tem que ir na MrJack.bet, apoiar e colocar o seu palpite lá no Inter e Grêmio. Vi que no final de semana saiu bem, né? Deu green no final de semana. Conseguiu bons resultados. E o MrJackBet é legal para quem é colorado e para quem é gremista, porque tô acompanhando a Série A, tô acompanhando a Série B, tu pode apostar nos dois, não tem problema nenhum, tá? Fiquem bem à vontade de apostar tanto na Série A quanto na Série B. MrJack.bet deixa o seu jogo muito mais atraente. Imagina você olhar uma partida de futebol, já é bacana, né? A dupla Grenal. Agora, você colocar uma verba e poder ganhar dinheiro com isso, com seus amigos, através do seu grupo ali no WhatsApp, fica muito melhor. E a MrJack.bet que está por aqui. Precisamos falar também sobre legislação dos jogos de azar, né? É algo que a MrJack.bet também vem batendo e vê aqui no podcast uma oportunidade de debater aí com os parlamentares. Aliás, no futebol tem muita coisa que precisa ser debatida, né? Daqui a pouco a gente vai apresentar o nosso convidado, como, por exemplo, o absurdo que é não poder beber, né? Não poder consumir e é uma bebidas coisa alcoólicas, que é uma afronta. E é uma absurdo, coisa que eu né? acho muito engraçado, né? Como é que a Câmara não aprovou isso ainda? Porque a gente recebeu aqui deputados de direita, de esquerda, de centro, federal, estadual, e todo mundo é a favor da liberação dos jogos. Então, tipo, o que falta? A Link também está conosco. Vem aí a Lei Geral de Proteção de Dados. Não são todos que estão dentro e aptas, mas a Link está fazendo um belo trabalho na Lei Geral de Proteção de Dados. Além disso, cuida de todos os dados de prefeituras, empresas privadas, para que você tenha toda a segurança nos seus dados quando estamos falando de grandes empresas. E a Link vem fazendo um grande trabalho. Vai um abraço para o Daniel e para todos os colaboradores da Link Inteligência em Tecnologia, também parceira aqui do nosso programa, crescendo muito a Link conosco. Tá apostando. Valendo 20, então? Bora, então. Faz o Pix. Palpite certeiro, saque instantâneo. Desafie-se com MrJack.bet. Marcelo Damin, hoje, quando o programa tem um carimbo, né? Um status de credibilidade,
eis que surge Armando Perim, nosso advogado, sempre participante aqui do nosso programa, que quando tem agenda vem aqui conosco, e hoje ele é novamente nossa estrela móvel aqui. Ele que também é presidente da Comissão de Ética do Governo do Estado, advogado da DPM, mas aqui está sempre como Armando Perim, né, Marcelo Damião? Não, e antes do Armando falar, eu vou dizer que o que ele está fazendo agora me acionou um gatilho do segundo grau, daqueles colegas nerds que eu tinha, que os caras vinham com trabalho, apresentação, coisa, e eu ia só com a resenha para apresentar os trabalhos para as provas, e os caras vinham com anotação, tudo, estudo, e o Armando tá com umas 3, 4 folhas ali, creio eu que seja o currículo do nosso convidado, e tá circulando, anotando coisa, e eu vi como eu sou desorganizado. O Armando me deu um nervoso agora, me causou um mal-estar agora. O Armando, fazem 4 dias que ele está estudando todos os projetos de lei do nosso convidado aqui. Isso é muito bom, né? Armando Perim, feliz, muita alegria em receber o amigo aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Armando. Voltaire, Damin e o nosso querido convidado, Camozzato. Primeiro, dizer que é uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez no podcast, que é, na verdade, além de um programa de entrevistas, ou muito mais do que isso, um grande prestador de serviços para a sociedade gaúcha e brasileira, né? Não existe, e se existe, não conheço, um podcast voltado exclusivamente para a política, em que se discuta de uma forma séria, sem nenhum tipo de filtro, que não seja apenas o da educação e da gentileza, perguntando tudo que a gente entende seja necessário saber daqueles que ou pleiteiam um cargo público ou ocupam um cargo público. E essa é a nossa função, e que eu desempenho aqui com menos talento, mas talvez com um pouquinho mais de esforço, porque o aluno nerd é aquele que se esforça mais para compensar talvez uma falta de capacidade. Então, Damin, quero dizer o seguinte, que quanto mais anotações, menor é a capacidade intelectual. Então eu tenho que me apoiar no currículo, ou pelo menos... É um cara de pau, né? No que É um tá à cara de disposição. pau, né? Isso é muita cara de pau, né? Ele aprecia aqui os convidados, né? E o conhecimento é que dá esse verdade. sabor, né? Mas já largou me depreciando aqui, porque eu acabei de pedir um papel para anotar. Exatamente. Ou um incentivo. Num claro, incentivo. num claro gesto de incapacidade intelectual. O convidado sempre tem licenças poéticas para tudo. Claro. E está sempre acima de quem recepciona. Mas me interessei muito porque conheci pessoalmente o nosso entrevistado No dia da vitória. no dia da eleição. Eu tive a satisfação de compartilhar por mais ou menos 30, 40 minutos uma cobertura televisiva que estava sendo feita. E me interessei muito pela conversa, pela proposta, simpatizei com o tipo de pessoa que é, e aí fui realmente pesquisar. E é isso que fiz. É, isso mesmo. Armando Perim, nosso convidado de hoje, e nosso parlamentar, nosso deputado, atual vereador de Porto Alegre, mas agora deputado estadual eleito pelo Novo, Felipe Camozzato, é o convidado de hoje, e ele está aqui conosco sem nenhuma censura, com portas abertas para explicar tudo que está acontecendo com o Novo, suas perspectivas, suas propostas e como será esse mandato na Assembleia Legislativa, que até então até esse momento, vai ter até o final da legislatura o Giuseppe Riesgo e o Fábio Osterman, mas que vai passar a ter apenas o Felipe Camozzato. Então, é um deputado que vale por todo o Novo, vai carregar, né, esse peso e vai falar para nós sobre isso. Camozzato, seja bem-vindo ao nosso podcast, e eu com isso a gente fica muito feliz de te receber mesmo, uma jovem figura da política, estudioso, um cara pra frente, que a gente acompanha nas redes sociais, que a gente admira há tanto tempo e que agora está aqui conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque as rádios também retransmitem o nosso programa e com liberdade cada rádio coloca dentro da sua programação. A gente sabe que tem rádios que colocam lá na madrugada, porque já preenche, mas não tem problema. Tá chegando no Rio Grande do Sul, como faz a Rádio Chiru, como faz a Rádio Integração, Rádio Medianeira, Rádio Acústica, Rádio Guaíba, e a gente fica muito feliz. Seja bem-vindo, Camozzato.
deputado estadual eleito aqui no Rio Grande do Sul pelos gaúchos e gaúchas. Bom, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, né, no podcast Eu Com Isso, né, contigo, Voltaire, Damin, com o Armando. E fico muito honrado com as palavras aí, já fico lisonjeado pela apresentação e de fato, né, censura atualmente, acho que só com o TSE. Da minha parte, fiquem à vontade, vamos bater bola aí. Bom, eu acho que a gente tá num clima, me permite aqui, Damin e Armando Perim, antes da gente falar das questões, né, do novo, tem muito a se falar, mas a gente tá num clima que a gente não pode ignorar o trend topic do momento, que todo mundo só fala disso, a gente tá num clima de segundo turno das eleições, né, Lula, Bolsonaro, Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni. E eu quero começar justamente com a orientação para quem votou no Camozzato, quem admira o Camozzato e o novo. Qual é a orientação, Camozzato, aqui no estado do Rio Grande do Sul? Ir no Eduardo Leite, ir no Onyx, analisar qual é a orientação para todos que confiaram em ti e que têm em ti uma referência nas suas escolhas. Muito bom. Acho que é uma primeira pergunta muito interessante, né? Para quem me acompanha os posicionamentos que eu venho tendo desde que eu me elegi vereador em 2016. Eu fui um dos fundadores do Novo no Rio Grande do Sul, né? Vim da iniciativa privada para a política, até para quem não me conhece, poder ter a oportunidade de me conhecer um pouco melhor rapidamente, né? Eu sou formado em administração pela Federal do Rio Grande do Sul, fiz pós em finanças pela mesma universidade e depois fiz uma pós-graduação em Georgetown, nos Estados Unidos, em liderança competitiva global. Fui da iniciativa privada durante cerca de 10 anos, trabalhei com consultoria, auditoria, depois entrei como estagiário em um grupo empresarial de serviços ambientais, fui crescendo na empresa, me tornei sócio-diretor dessa empresa e a gente abriu novos empreendimentos, fizemos um grupo empresarial e eu saí da empresa quando efetivamente me elegi a vereador em Porto Alegre para evitar qualquer tipo de conflito de interesse. A gente tinha aí cerca de 70 funcionários, matriz em Canoas, filiais na Serra Gaúcha e no sul do estado e atendia também outros estados brasileiros através de parceiros que licenciavam nossa tecnologia num dos tipos de serviço que nós oferecíamos, né? Que tinha serviço para exportadores, que tratava pallet, caixa de madeira para exportador e importador, que era a Fitolog que fazia. Tinha a parte de controle de pragas urbanas, agrícolas, né? Que é a Unicontro que faz. Aí, se não me engano, a empresa líder no segmento hoje no estado do Rio Grande do Sul. Tinha a empresa de energia renovável com biomassa de madeira, que depois virou painéis fotovoltaicos ali em São Leopoldo, que é a GRE, e hoje o grupo já tem até mais marcas aí dentro do seu guarda-chuva. E de 2016 para cá, então, eu venho me posicionando, né, como aquilo que eu acredito que deveria estar presente na política pública. Eu sou um liberal de formação, me considero um liberal econômico, né, de maneira muito consistente, combato o aumento de impostos, combato a alta carga tributária do Brasil, né, sou a favor de privatizações, sou a favor da redução do tamanho do Estado para focar sua energia em saúde, educação e segurança, ou seja, né, e tem naturalmente aquela lógica de usar das boas práticas do setor privado no setor público e trazer os bons exemplos mundo afora do mundo desenvolvido para dentro da gestão pública brasileira. Isso faz com que, né, para quem me acompanha há bastante tempo, seja talvez um ponto de interrogação sobre Onyx e Eduardo Leite. Porque Onyx e Eduardo Leite, eles compartilham, de certa forma, de alguns pensamentos comigo em diferentes temas e agem de maneira diferente também em alguns outros temas. Eu acho, por exemplo, que o Eduardo Leite tem um problema com os seus compromissos, né? Eu não acho que ele é um cara confiável. Eu acho que ele diz uma coisa e depois faz outra. Né? Eu acho que ele tem uma dificuldade de manter a sua palavra. Isso bota uma interrogação sobre o que será o segundo governo do Eduardo Leite. E, ao mesmo tempo, né, o Onyx, infelizmente, vem abraçando a pauta do Edgar Preto nesse segundo turno. Né? Botou embaixo do braço ali contra privatizações, contra o regime de recuperação fiscal. Já disse que não vai ter privatização da Corsã, Banrisul segue público, só falta comprar a CE de novo. Pois não dá ideia. Né? Vai que ele abraça isso. Vai voltar com uma estrela no peito. Pois é. Ou seja, né? Ambos têm pontos fortes e fracos e se equilibram de certa forma. Né? Eu confesso que eu, particularmente, ainda não decidi nem meu voto. Tá? Interessante. Porque eu, inclusive, falei isso para meus eleitores. Eu quero ver no segundo turno como é que os dois vão se comportar e que tipo de compromisso eles vão aderir. Afinal de contas, estarei no parlamento para fiscalizar o governo eleito e à luz daquilo que eu acredito que é melhor para o Estado. E é assim que eu faço hoje como vereador no governo Melo, foi assim que eu fiz no governo Marquesan, e eu confesso que estou um pouco desconfortável de alguém que, em tese, teria um alinhamento ideológico maior comigo, que é o Onyx, está se comprometendo tanto com pautas completamente desalinhadas, como ele tem feito, né, especialmente nesse primeiro debate. Mas vamos ver o decorrer dos próximos fatos. Tu és liberal na economia e também liberal nos costumes? Depende da pauta, né? Depende da pauta. Eu tenho... Aliás, isso é uma coisa interessante, né? Quando eu comecei a estudar sobre
política nunca foi uma praia que eu gostava. Eu nunca gostei de política, né? Eu gostava muito da empresa e tudo mais. E eu fui entendendo os temas, especialmente econômicos, primeiro, para depois entrar nos outros temas. E no passado, eu talvez fosse até mais liberal nos costumes, e ao passo que a gente vai confrontando a realidade da tomada de decisão, da legislação, tu vai se tornando talvez um pouco mais conservador à luz daquilo que a gente vê, né, de prática de política pública, capacidade do Estado de fiscalizar, fazer aquelas leis valerem e por aí vai. Em todo caso, o que eu ia dizer é que no cenário estadual eu estou, de certa forma, até mais tranquilo, tá? Eu estou muito preocupado com o cenário federal. Esse sim me causa bastante preocupação no segundo turno entre Lula e Bolsonaro, onde tem a possibilidade do Lula voltar ao poder. Aí sim me causa uma grande preocupação, até porque minha origem na política acabou sendo não só na fundação do Novo, mas também na liderança das manifestações pelo impeachment da Dilma. E eu sofri na pele, enquanto militante, de certa forma, as tentativas de censura, de ameaças, né? E como é que funciona essa máquina, né, de moer carne aí, do petismo. Então, isso me preocupa bastante. Damin. Eu tô nervoso com o Armando aqui. o segundo grau sentava um guri do meu lado. O nome dele era Emanuel, o apelido dele era Amendoim. E ele ficava... Eu achava impressionante, cara, que numa aula de 50 minutos, a professora discursando, assim como o nobre deputado do Novo, Camozzato, estava discursando agora, e ele anotava... E eu ficava me sentindo o pior dos idiotas, porque eu pensava assim, será que eu não devia estar anotando alguma coisa aqui também? Porque esse cara tá anotando pra caralho, esse cara tira 10, mas eu não entendi o que tem que ser anotado, então eu tô ficando... E o Armando não para de anotar um segundo ali. Mas voltando a Leite e Onyx, o Voltaire sabe qual que é a minha posição, né? Eu acho que vale muito mais um inimigo do que um amigo que te trai, né? Tem aquela pessoa que tu odeia muito, mas aquela que tu gosta que te fez um mal, eu passo a achar aquele pior do que aquele que eu odeio. E a minha implicância com o Leite não é administrativa, não é nada pessoal contra ele. A minha implicância com o Leite é ele ter largado, ele ter abandonado o estado do Rio Grande do Sul, um ano antes, como pede a política, né, para se candidatar a presidente. Todo mundo sabe que ele saiu para tentar dar uma curva no Dória lá em São Paulo para se candidatar a presidente. Não deu certo. E agora ele vem com um discurso dizendo que não, eu saí porque eu não queria. Mas tu não precisava ter saído daquela época. E outra, tu podia ter continuado governando, ou tu podia ter saído um pouco mais pra frente. E aí vem com o papo de que não é candidato à reeleição. Eu acho que seria, cara, eu acho que ele viraria o meu voto. Sim. O meu voto ele viraria se ele dissesse assim, ó, cara, realmente, eu acho que eu sou um cara preparado pra ser presidente da República. Eu saí porque eu vi uma brecha pra ser candidato na República, pra eu ganhar, pra eu ser o presidente e líder de vocês. Sim. Mas não deu certo. Sim. E agora eu voltei a ser candidato a governador. Puta, cara, tava limpo. Se fosse honesto com aquela... Tava limpo, tava honesto, entendeu? Sim, Mas agora, esse discurso de eu saí com a máquina pública, então eu tô junto contigo nessa história de Leite, Onyx. O Onyx agora não quer mais vender o Banrisul já. E é fato, né, que ele tá fazendo isso aí pra tentar puxar os votos petista pra ele. Eu tô vendo que ele tá fazendo esse discurso, posso estar errado, né, mas geralmente eu não erro, sou meio profeta, né, o Voltaire sabe. Eu tô vendo que ele tá fazendo isso pra puxar o voto da esquerda, porque ele vai privatizar. Entendeu? Será? Porque a política dele, a política federal alinhada é essa. Entendeu? Mas, eu não sei, eu tô contigo nessa aí, eu tô bem receoso aí quanto a aí isso. tá. Olha que interessante, né? Dado que tá se surpreendendo já no primeiro debate as posições, o que virá nos próximos? Entendeu? Então como é que eu vou pegar e vou dizer assim, não, eu vou votar no Leite, eu vou votar no Onyx. Daqui a pouco, semana que vem no debate, o cara me disse, vou tornar a EGR agora controladora também dos portos e aeroportos. Dá uma ideia de louco aí na história. Né, avança toda a manete pro estatismo, cara, eu vou ficar constrangido na posição. É que nesse jogo de xadrez virou interessante, né? Aquela percentagem que fez o Edgar Preto é a que vai decidir a eleição, e isso modifica o tabuleiro. E a gente viu o primeiro debate na Band,
olha, o Eduardo Leite mudou completamente a estratégia. Um Eduardo Leite agressivo, né? Um Eduardo Leite apontando os erros do Onix, uma postura que ele nunca teve, né? Até para se buscar. Mas a gente vai ter realmente boas novidades. Quero colocar agora, conectar, senhoras e senhores, Armando Perim. Armando, tudo que ele anotou, É. ele vai ficar umas 5 horas perguntando. Que elegância, Armando. Olha, me faz bem estar perto de ti. Muito obrigado. Eu vim vestido adequadamente, Claro né, que sim. com a importância do nosso entrevistado. Mas uma questão, ouvindo um pouco de tudo aqui, é que me parece que nesse momento eleitoral a polarização está tão forte que as pessoas se preocupam muito mais com o discurso de ocasião e vão mudando ele para Sim. ver o que dá certo, o que reflete positivamente ou não nas pesquisas, do que a apresentação de um projeto sólido e que tenha, vamos dizer assim, a crença do candidato. Camusato, pelo site ali do TSE, tu teve 39.517 votos. Se eventualmente estiver errado, tu me corrige, Não, por isso favor. aí mesmo, isso aí mesmo. O que esses quase 40 mil eleitores podem esperar do deputado Camusato? Qual é a tua pauta? Qual é a tua bandeira? Sei que a questão da fiscalização é algo já da tua trajetória política, assim como a questão da transparência, ela é importante, tem vinculação, mas o que mais? Assim, o que tu pensa como deputado para fazer em prol do nosso Rio Grande do Sul? Sim. Bom, ótima pergunta, Armando. Eu gosto muito de trabalhar o tema de competitividade, né? Eu acho que é um tema que talvez a política tenha uma dificuldade de abordar, até pela falta de experiência, muitas vezes, que os parlamentares têm, de ter estado do outro lado do balcão e que talvez eu consiga trazer com alguma propriedade por ter estado, né? Então, hoje nós temos um Rio Grande do Sul numa situação que começa a ter um cenário de equilíbrio fiscal, claro que tem todo o asterisco ali da pandemia, das receitas extraordinárias, da venda de ativos, etc. Mas tira esse parênteses, né? Nós estamos diante de um cenário de possível equilíbrio fiscal, onde nós começamos a trabalhar uma agenda de competitividade que tem, de um lado, né, questão tributária, né? A gente ainda tem algumas das maiores alíquotas de ICMS em várias categorias de produtos. A gente ainda tem um entendimento e interpretação sobre, por exemplo, substituição tributária no Rio Grande do Sul, que muitas vezes é prejudicial ao nosso empreendedor versus a interpretação que as fazendas de outros estados dão. A gente ainda tem uma questão de infraestrutura a ser avançada, que incide diretamente no custo de produção, né, ou mesmo de fazer a entrega dessa produção, seja em porto, seja em aeroporto, seja via rodovia. E a gente tem ainda uma questão de competitividade, que aí, quando a gente fez ano passado uma pesquisa, ou melhor, no início desse ano, uma pesquisa sobre competitividade do estado do Rio Grande do Sul, à luz dos investidores, empreendedores gaúchos, eu entrevistei mais de 100 deles, né, mão de obra, qualificação de mão de obra, que nós temos aí uma interrogação no médio e longo prazo, que a gente não vem avançando o nível de aprendizagem adequadamente da nossa população, em especial da população que é sujeita à rede pública de ensino. E aí entra municípios junto e também Estado, né? Isso pode comprometer nossa mão de obra produtiva e afetar a produtividade do Estado, ou seja, repercutindo numa taxa de crescimento menor no longo prazo. Então, essa é a agenda de competitividade, de certa forma. E se eu vou falar sobre redução tributária, eu preciso falar sobre equilíbrio fiscal, para ter espaço fiscal para fazer a redução, né? Então, a gente precisa falar sobre reforma, sobre corte de gastos, né? Sobre conseguir viabilizar a recepção de investimentos para que a gente possa ter aumento de receita e por aí vai. Se eu vou falar sobre simplificação tributária, eu falo sobre pauta de legislativo em conjunto com executivo. E aí, tanto a parte de fiscalização do infralegal que compete ao executivo, que mexe em decreto, mexe em entendimento, né, normativas da sua fazenda e dos seus agentes arrecadadores, aí, de como é que eles interpretam as informações legislativas, como também a pauta que a Assembleia pode determinar sobre esse tema. Se eu falo sobre infraestrutura, eu estou falando, né, quebrando aqui, seja PPPs para saneamento, seja PPP para presídio, seja PPP para rodovias, seja, eventualmente, a gente falar sobre privatização de alguns outros agentes, né, que trabalham diretamente com a infraestrutura do Estado e outros temas, né? A gente ainda tem uma dificuldade de infraestrutura muito grande relacionado ao agronegócio do Estado, né, que indiretamente ou diretamente, né, na soma do direto e indireto, quase 40% do PIB vem do agro, e que ainda escoa a produção em rodovia simples, né, ou esburacada, e que às vezes para colocar seu grão em Paranaguá, no Paraná, sai mais barato do que botar em Rio Grande. Isso é extremamente complicado, né? A mesma coisa indústria na região da Serra, né? É difícil escoar a produção, muitas vezes, ou recepcionar os insumos, né? Isso tira a competitividade do Estado e que a gente, às vezes, pode sinalizar com recepção de investimentos de fundos, por exemplo, para retomar a ferrovia ou para conseguir viabilizar
as hidrovias, ou no caso do agronegócio, conseguir fazer com que a nossa legislação sobre mananciais de água, especialmente retenção de água, açudes, barragens, enfim, possam ter maior desburocratização para viabilizar, né, a gente poder ter a irrigação em tempos de seca. O estado do Rio Grande do Sul ainda é um estado que olha para o céu e reza para São Pedro, enquanto o resto do Brasil resolveu essa questão da irrigação, né? E claro que aí entra um item de maior complexidade, porque é o enquadramento do bioma Pampa, né, que faz com que ainda tenha um nó a ser desatado do entendimento que o próprio Ministério Público Ambiental coloca, que a FEPAM coloca e que outros órgãos de controle podem vir a colocar. Não é só um projeto da Assembleia que vai lá e vai resolver. Então, precisa ter uma construção conjunta. O novo Camozato vai ter uma postura independente ou é certo que vai ser oposição, seja o Eduardo Leite ou o Onyx, ou tem espaço para uma construção? Qual deve ser a postura do novo? O Camozato como único deputado entre os 55 cadeiras da Assembleia Legislativa. Olha, eu imagino Sabe que esses próximos 4 anos da tua vida vão ser o inferno, né? Já tem noção disso, né? Mas eu já tive a experiência de ser o primeiro eleito do Novo no Brasil, Pois é. sozinho na Câmara. Mas a quantidade de deputado estadual que se elegeu de esquerda, agora o PT, pessoal ali, botaram São meus colegas da Câmara, né? 15. Na verdade, boa parte aí isso mostra o protagonista também do debate aqui em Porto Alegre, Claro, da Câmara de Vereadores, foi eleito para a verdade. Assembleia Legislativa. Né? Mas estamos preparados para isso, né, Daminho? Eu acho que é nosso papel também, né? Conseguir representar esses 39.517 votos e também, né, a pauta do Novo na Assembleia. Eu vejo, né, como o mais provável uma atuação independente, né? Que nem eu já vinha tendo no Melo, com o Marquesan, né? Ou seja, contribuindo com o governo naquilo que eu concordo com ele. E muitas vezes eu defendi com mais vigor do que a própria base desses dois governos projetos, né, por exemplo, de reformas, que são impopulares, mas que alguém precisa falar sobre a necessidade de fazê-los. Ou ser oposição naquilo que eu considero errado. E eu também fui mais protagonista do que a própria oposição ao Marquesan no aumento do IPTU. Né? Só naquela sessão onde foi aprovado o aumento do IPTU, primeiro que eu já tinha entrado até com mandado de segurança contra o prefeito Marquesan no primeiro ano que ele tentou votar o projeto depois de já ser derrotado no mesmo ano. Depois, quando foi aprovado o projeto, eu falei 27 vezes na tribuna naquela sessão, estava rouco já, segui encaminhando as emendas, tentando vencer no cansaço e derrubar quórum. Ou seja, nem a oposição se prestou a isso. A oposição acho que falou em 10 tempos, 15 tempos. Então, assim, a gente tem uma característica no Novo também de se ater muito às ideias, né? Ao debate de argumentos, não tanto a pessoa, né? Então, assim, eu imagino, eu tenho uma postura de ser uma pessoa muito aberta ao diálogo, né? À construção, não me nego a falar com ninguém, sabe? Sento para conversar, exponho minhas divergências de maneira respeitosa, né? Se sou agredido, eu devolvo, também não sou sangue de barata, mas, assim, em geral, né? O nosso debate é de ideias e é isso que a gente pretende focar esses próximos 4 anos. Tu comentou de falar na tribuna. Uhum. Eu não sou da política, né? Eu tô me inserindo na política através do podcast, né? E o falar na tribuna, até eu começar a fazer o podcast, eu pensava assim, com perdão da palavra, grande merda. Porra é essa falar na tribuna? Entendeu? Porque, tipo, quem vê? De que adianta? O que prática, né? Vamos para matemática, aqui para uma ciência exata. Adianta alguma coisa falar na prática, falar na tribuna? Porque, por exemplo, os discursos que eu vi de tribuna mesmo, depois que eu comecei a frequentar um pouco mais o meio político, é através de Instagram. Quando o cara tem uma assessoria boa e o cara faz um discurso bonito lá, a assessoria filma e posta. Adianta de alguma coisa esse discurso, na prática, desse discurso na tribuna? Depende da pauta, tá? Depende da pauta. Tem situações onde existe uma grande confusão no plenário sobre o que se trata a matéria. E aí o discurso em tribuna ajuda a esclarecer as pessoas e posicionar a votação. Existem situações onde o voto de muitos parlamentares é indiferente para um lado ou para o outro, porque ele tem uma pauta muito específica, né? Digamos, o cara do segmento médico lá, para ele a saúde é muito importante. Aí vai debater um tema sobre concessão de parques, para ele não faz muita diferença. Daqui a pouco uma fala bem qualificada na tribuna faz com que ele pese o voto e vote favorável. Mas geralmente tem 10 vendo, 5 vendo. E tem. Em geral, quem presta atenção é quem está interessado em mudar seu voto, por exemplo, né? Quem está com o voto convicto, em geral, vai fazer outra coisa, vai pensar na próxima pauta, vai fazer suas costuras. Ou também tem a fala de tribuna, que é a fala de tribuna para a tua audiência, né? Sim. Onde tu vai dar o recado para o teu público, ou para a oposição, ou para a base do governo, ou para o teu colega, enfim. Então, que tu faz uma fala direcionada para o teu objetivo. Existem todos esses tipos de fala. Então, difícil dizer se a fala faz diferença ou não. Eu acho que depende da ocasião, né? Hoje,
contextualizar temporalmente, né? Mas estávamos votando passe livre no segundo turno eleitoral. Eu fui e falei em tribuna. E eu falei em tribuna e virei alguns votos para uma emenda que o Novo apresentou, de pessoas que talvez não queriam estar nem de um lado fazendo cor à oposição pura e simplesmente, né, com certas demagogias no debate, e nem queriam fazer com que o projeto do governo fosse aprovado da maneira com que foi enviado, de maneira universal, passe livre concedido, e a gente tentou botar uma trava ali de realmente baixa renda. Ou seja, surgiu um espaço para poder E o dialogar. que deu? Eu tive 7 votos junto conosco, né? Imaginava que ia ser só o meu voto da vereadora Mari, né? E a gente foi rejeitada a emenda, né? E acabou indo à votação o projeto sem emenda. Mas esse espaço de diálogo houve. E houve gente prestando atenção na minha fala. A Armando. fala é sempre uma estratégia, né? Sim. É uma estratégia de convencimento, é uma estratégia de prestação de contas para o teu eleitorado. Às vezes é uma estratégia, eventualmente, para tirar de pauta, porque tu planta, me parece, às vezes uma dúvida que realmente faz com que aqueles que não estão acompanhando o projeto pela matéria, por que motivo for, caiam justamente num questionamento, né? Então, de alguma maneira, sem nenhuma conotação pejorativa, mas é o jogo. É uma ação importante no jogo, né? A oratória, até porque isso tudo fica registrado em ata, quer dizer, num segundo momento tu pode usar até como argumento para uma nova emenda, para vetar, para, enfim, encaminhar um outro projeto. É muito interessante. Eu gosto muito de assistir as tribunas e é quase um hobby. Eu também gosto. Às vezes estou em casa, assim, pego o Facebook, entro, eu gosto de Câmara de Vereador de cidade de 3 mil habitantes. Que o pau pega. O couro come. Que falam as coisas e tem opinião formada sobre tudo, sobre o homem ter pisado na lua e sobre a importância da formiga X na África, né? A gente brinca que às vezes deveria ganhar insalubridade, né? Mas a gente tem que entender, me parece, como sociedade, como as leis são feitas, né? E por que elas têm uma cara ou outra, né? Eu, por exemplo, quando olho uma lei na minha função de advogado e quero interpretá-la, a primeira coisa que eu olho é a mensagem que encaminhou o projeto de lei para ver qual era a intenção, não sei, mas qual era o objetivo, vamos dizer assim. Isso é uma fala muito qualificada do Camusato, assim, eu gosto muito desse tipo de atitude. Talvez não concorde com uma decisão ou outra, mas isso é plenamente normal. Mas me parece que no final das contas, o que fica claro aqui é a tua responsabilidade em exercer bem o teu mandato, em ser coerente. Tá? E nenhum problema em pensar de um jeito ou de outro, desde que tu tenha consistência, seja coerente e assim por diante. Uma questão que eu sempre penso, e eu gostaria de te ouvir também, já que tu fez um discurso, eu fiquei muito tocado pela tua fala, até pela cadência da tua oratória, ela é muito boa. Muito obrigado. A questão da iniciativa privada, né? A questão da competitividade, né? Até que ponto a gente consegue levar o Estado como competitivo em função das várias legislações que existem para fins de controle, de licitação, da maneira como os órgãos de controle também interpretam, às vezes de uma forma tão restritiva que tu segue todo o procedimento formal, tá perfeito, mas tu não consegue fazer uma boa contratação. Porque se busca o menor preço, os órgãos de controle entendem que o menor preço é o mais barato, não é o melhor dentre aqueles que atendem. E qual seria, assim, na tua visão, o pulo do gato, a queda, o tombo, para que a gente pudesse criar um ambiente de competitividade, ou se tornar mais competitivo, diante de toda essa legislação que muitas vezes acaba engessando um pouco o gestor? É um grande desafio, né? Quando você fala sobre gestão pública no Brasil, ser um bom gestor público no Brasil é dificílimo. É dificílimo, porque existe legislação que coloca o gestor em contradição. E realmente, tu falaste, por exemplo, sobre a lei de licitações, né? Ela é um exemplo de certa forma, né? Queria blindar a má conduta, mas ao mesmo tempo ela impõe muitas vezes burocracias que prejudicam a própria prestação de serviço público, né? Então, que eu digo, eu costumo brincar, né? Por que um dos pontos pelo qual eu sou a favor da privatização de todas as estatais no Brasil é porque a estatal brasileira está fadada a ser ineficiente por força de lei, né? Por mais que você bote o melhor gestor público possível na estatal, por força de lei, se ele respeitar a legislação, ele será mais ineficiente do que um parceiro, que um player privado. Então, assim, e é engraçado, eu estive na Alemanha
para um curso sobre políticas locais, né? Da fundação do Partido Liberal Alemão. Isso lá em 2019. Falar com o pessoal do Novo é que nem falar com o Voltaire, né? sim. Estive na Alemanha, estive na Suíça, estive na Itália, na Espanha, por isso que me agrada esse tipo de convidado, porque eu... Tem a Bélgica também. né? Bélgica, não, eu fico, né? Eu me sinto no meio do high society aqui. Mas olha que interessante. Aí fomos visitar um município administrado pelo Partido Liberal Alemão, um município de cerca de 100 mil habitantes, até não me recordo agora o nome, me fugiu agora o nome. Mas enfim, tinha uma estatal no município que ela cuidava do transporte público, do saneamento e da zeladoria urbana, varrição, poda, etc. E era uma estatal, né? E aí, papo vai, papo vem, debate, né? E eu falei, tá, mas como assim? Vocês assumiram a prefeitura, tá? Quando é que vai ser privatizado, né? Pergunta de pronto, né? E aí o representante do Partido Liberal no município falou assim, não, mas a gente não quer privatizar. Mas como que não? Tá, né? Trouxe toda a bagagem, né, do pacote, né, pró-privatização que o Novo tem para o Brasil, e basicamente imputei na Alemanha e perguntei, mas como que não? Olha todos esses pontos. E aí ele foi dizendo, não, mas aqui não tem a lei das estatais, aqui não tem esse ponto, etc. Inclusive, a governança da estatal aqui no município, ela é feita de tal modo onde o conselho da nossa estatal no município, ele é composto pela proporção dos representantes no parlamento, ou seja, tem de governo a oposição no conselho, podendo fiscalizar, auditar e participar da gestão da empresa. Então, há um interesse conjunto de toda a cidadania em fazer aquilo dar certo. Além disso, nós podemos fazer contratação de privados como prestadores de serviço, a gente faz compra a mercado e por aí vai. Então, resumo da história. Né? Exatamente, não tem o concurso, garantir estabilidade, etc. Né? Resumo da história. Era uma empresa em mercado, né? De livre competição, né? E ela tinha uma boa eficiência. Né? Não que eu não acho que ela deva ser privatizada, porque aí entra um aspecto moral também, que eu debato sobre o poder público ser dono de empresa, né? Que eu acho que não é papel. Mas, enfim, né? De modo geral, existia uma boa defesa para a manutenção da estatal. É diferente no Brasil, né? É diferente no Brasil. Então, o gestor público, ele tem uma dificuldade de fazer uma boa gestão. Além disso, ele, no Brasil ainda, ele tem a dificuldade adicional de conseguir compor maioria nos parlamentos para fazer valer, né, o seu plano de governo, as suas vontades, especialmente num cenário onde a gente tem diversas legendas, onde há um incentivo claro à montagem de partidos no Brasil, né, que é o fundo partidário. Você monta um partido, no dia seguinte está pingando dinheiro na tua conta, e aí se você alugar esse partido para tempo de TV, etc., pouco interessa, né? Vira cacique, vira partido de aluguel. E isso faz com que no parlamento fique ainda mais complexo do executivo em questão conseguir fazer suas maiorias, né? E abre mais espaço para tomar lá da cá, de secretaria, etc. Ou seja, torna ainda mais complexa a gestão. E assim, eu vejo que o desafio, talvez, da gestão pública brasileira atual é conseguir avançar em algumas reformas que permitam maior competitividade e eficiência na própria máquina pública. Isso passa pela reforma administrativa, por exemplo, pela revisão da própria lei de licitações e por mudança no sistema eleitoral também. Né? Eu sou a favor, por exemplo, do parlamentarismo, do voto distrital, né, do fim do fundo eleitoral. Acho que são ferramentas aí que ajudariam também a tornar mais fiscalizável o poder público, mais próximo do cidadão e, ao mesmo tempo, um pouco mais racional a organização da gestão pública. O Novo teve um resultado na eleição que não foi esperado, por tudo que apresentou, por ter feito um belo trabalho, sob o ponto de vista de fim dos privilégios, por ter justamente incrementado na política conteúdo, não ficar simplesmente na questão ideológica como vive nesse momento a política nacional. Por que o Novo teve esse resultado? Olha, é difícil dar um diagnóstico preciso ou um só fator, né? Eu acho que é um conjunto de fatores. Eu acho que a gente fez uma leitura equivocada do cenário 2022. Acho que é o Novo... Falei isso, inclusive, para os nossos candidatos filiados aí em reunião recente, né? Eu acho que a gente fez uma campanha de 2018 em 2022. Em 2018 tinha uma grande aura da renovação, Sim. etc, né? Novas ideias. Novas né? ideias, tudo. E o Novo foi muito bem naquela eleição. Em 2022 não era mais esse cenário, né? Mas a gente estava repetindo o mesmo discurso. E aí eu brinquei, né? A gente estava vendendo picolé no inverno. Né? Então, enquanto o nosso eleitor estava preocupado, pô, será que o Lula vai voltar? Eu estava dizendo, pô, vou reduzir imposto. Né? Tá, mas e o Lula? Não, mas olha só, não uso fundão. Tá, mas e o Lula? Não, mas olha só como eu quero privatizar as estatais. Né? O cara quase disse, foda-se. Por aí. E o Lula, cara? E aí a gente tinha algumas lideranças nossas que geravam grande confusão no nosso eleitorado sobre suas posições, né? Desde o João Amoedo, nosso fundador, que hoje não ocupa nenhuma função partidária mais, mas botando no Twitter lá, não, tem impeachment do Bolsonaro, o Novo tem que ser oposição, aí diz que vota nulo, etc, fazendo uma falsa equivalência entre Lula e Bolsonaro, o que para o nosso eleitor é uma posição inaceitável,
né? Aliás, eu fui liderança das manifestações contra a Dilma. Eu conheci as engrenagens do petismo e como é que eles fazem política. E isso é simplesmente incomparável ao que é o Bolsonaro, ainda que eu possa ter minhas críticas à gestão do governo Bolsonaro. E tem, né? Tem motivos para criticá-lo. Agora, não tem como comparar, não são a mesma coisa. A mesma coisa a gente acabou tendo, infelizmente, com o próprio Dávila, no dia da eleição, dizendo que no segundo turno vota nulo. Né? Isso cai como um balde de água fria no nosso eleitorado, né? Então a gente tem essa dificuldade, então tem esse tópico, né? Falei também sobre a nossa dificuldade em campanha, nós não deixamos claro a nossa mensagem que nós rejeitamos Lula, nós falamos muito mais sobre questões mais tecnicistas, né? Redução de impostos, competitividade, desburocratização, não uso do fundo eleitoral, que são coisas importantes, mas quando tu tá, né, Mas com o termômetro não era esse, aquele né? negócio, o assaltante tá com uma arma na tua cabeça e chega alguém dizendo assim, sei lá, tipo, posso te dar uma carona depois do assalto, sabe? O cara tá preocupado com isso, entendeu? E a gente teve dificuldade de fazer essa leitura. E além disso, né, acho que a eleição de 2020 comprometeu bastante nossa capilaridade nos estados. Em 2020... a gente sai do pleito em 2018 com uma instituição fortalecida. Claro, como algo que deu certo, né? Muita gente se filiando, querendo abrir diretório, querendo concorrer nos seus municípios. No Rio Grande do Sul, a gente tinha já 12 municípios com mais de 150 afiliados, com nominata, etc, tal. E aí, a direção nacional, que na época o presidente era o João Amoedo, disse, não, vão ser só 5. Né? E aí, vetou. Isso, banho de água fria na militância, banho de água fria nos filiados, muita gente se desfiliou, etc, tal. E isso, obviamente, nos comprometeu no território para 2022, logo ali, a gente não ter gente mostrando o trabalho do Novo nos seus municípios para conseguir eleger deputados, né? E isso minou, de certa forma, a nossa eleição 2022 também. Então, o nosso dever de casa agora é aprender com esses erros, né? Somos uma instituição nova, né? É a nossa segunda eleição geral. Acho que tem algumas mensagens muito claras de equívocos do nosso posicionamento, de deixar isso mais claro para o eleitor, ao mesmo tempo de regras internas para a gente poder refletir se faz sentido seguir tendo, né? Como, por exemplo, os critérios para admitir um candidato, prova, processo seletivo, né? Número de filiados para concorrer no município, estabelecimento de comissão provisória, enfim, algumas das coisas, sendo que a base de... Burocratizou muito, né? O Jobim e a falou... base principiológica mantém-se, né? Ela sim é o mais relevante que se mantém. O Jobim falou aqui da prova, né? Do teste para ele se qualificar, né? A entrar a governador, a ser o candidato a governador. Ele falando, eu cansei. Ele falando, eu cansei. Quando ele me falou que tinha uma sequência de 200 perguntas e cada uma tu tinha 5 segundos para responder, eu não consigo ler a pergunta em 5 segundos e o cara 5 segundos e ele falou, eu falei, mas que isso? Até não sei de como é que foi nos detalhes. Ele falou não. A dúvida só é quem avalia, né? Não, 200 perguntas e tu tem 5 segundos, digital ali e tu tem que... Essa é uma das regras que vai cair. Que isso? Eu fiquei infelizmente a política não é uma ciência exata respondida num questionário, né? Mas tem que ter uma qualificação mínima. Tem que também exigir a qualificação mínima. Aliás, o Novo vem fazendo curso de formação para os seus filiados, que tem sido muito elogiado, assim, porque... E eu acho que aí está um caminho interessante, né? A pessoa que quer se candidatar tem acesso a uma formação. Ela opta por aquilo, e assim como você faz, por exemplo, sua CNH para estar credenciada a dirigir um veículo, daqui a pouco, olha, né, cumpriu o curso tal, YZ, sabe o que faz um vereador, sabe o que faz um deputado, tá apto a ser candidato, né, pro resto dos seus anos aí. Mas não sei como é que vai ser equilibrado isso, mas o fato é que, o fato é que foi muito burocrático, tem sido muito burocrático, e eu acho que isso se explica também pela origem do partido. É um partido que nasce de pessoas de fora da política, que não tem experiência política, que tem um perfil administrativo muito forte, né? Não tem o cacuete da política partidária. Exato, tem aquele perfil, até o próprio Amoedo, um dos fundadores, né, é um perfil mais gerencialista, né? Mais tecnocrata, né? E que aos poucos vai se encontrando na política e vendo como é que a própria xadrez, a própria política funciona, né? E aí, vamos lá, estamos falando aqui antes sobre a importância de falar na tribuna. O próprio Novo não tinha muita dimensão disso, né? Agora, se a gente fala sobre parlamento, né? Parlamentar é uma das missões do parlamento. O próprio debate público, a representação da sua visão de mundo dentro daquela esfera de poder é uma das funções do parlamentar. O Novo não levava isso muito a sério. Hoje já leva mais a sério, já prepara melhor e tal. Então, assim, são amadurecimentos institucionais. Mas no plano de gestão do Novo, certamente vocês têm um plano de gestão bem organizado. Tem algumas coisas que talvez demore uns 50 anos para começar a andar, né? Por exemplo, eu comentei com o Marcel aqui,
E eu comentei com ele, falei com ele, pá, cara, mas e se o Tiririca, que é um puxador de voto, nessa última eleição até não fez muitos votos, vamos botar o Nicolas, que fez 1,5 milhão de votos, né? Vamos dizer que o Nicolas fica, se frustra com o Bolsonaro aí nos próximos 4 anos, e daqui 4 anos ele quer ser candidato pelo Novo. Aí o Nicolas tem que fazer uma prova, ele não passa. E o Nicolas é um cara que puxou 7 caras com ele, fez 1,5 milhão de votos. Aí o Novo vai dizer assim, não, pra mim não serve porque não passou. Porra, 1,5 milhão de votos, o cara vai fazer 1,5 milhão de novo. O cara tinha puxado todo mundo ali, federal, tinha puxado o Osman, tinha puxado todo mundo se ele fosse candidato pelo Novo aqui. Aí pro Novo não serve. Mas aí tem uma questão, se os fins justificam os meios. Pois é. Mas aí é uma questão... Mas aí que tá. Mas se ele não fizer 1,5 milhão pelo claro. Novo, ele faz pelo PL. Não tô dizendo que tem que ser o que não tem que ser. Entendeu? Eu só acho que tem o partido, isso que eu sinto um pouco de falta, e a questão não só do amadurecimento dos partidos, dos candidatos, dos representantes, mas tem que ter um amadurecimento da população. Né? O sujeito não está preocupado em avaliar a melhor proposta. Ele está preocupado se quem polarizou está sentando o sarrafo no outro ou não e qual é o nível. Né? E essa é uma questão assim, é educação no final das contas. Né? Agora, eu só queria, antes, pegando o gancho do que tu falaste, e até parecia falar de educação, mas eu estava vendo se a Constituição dizia isso mesmo, por isso eu estava mexendo no celular. Não, mas diz. A gente viu que estava acessando a Constituição, mas eu quero os justificar. anexos, né? Ah, o Armando Porque- não dá. É, O Armando não dá, ele tava vendo a Inclusive- Constituição. Inclusive, ele baixou no meio de tudo isso, ele baixou um aplicativo para sublinhar e poder destacar exatamente o Eu ponto que ele vai tava, falar agora. eu tava falando mal do Eduardo Leite aqui e o Armando puxando a Constituição. Não, mas é que tem uma questão muito importante, é que nós, brasileiros, temos a ideia de falar sobre o que a gente não sabe com autoridade. Sim. Especialistas em tudo. Então, mas a questão, a gente tem um certo ranço, às vezes, as pessoas com privatização. Porque vai privatizar a Petrobras é um absurdo, vai privatizar o Banrisul é um absurdo, etc. Mas a Constituição, que é tão mal falada, e geralmente é mal falada por quem nunca leu, né? Pois é. Eu, casualmente, leio todos os dias que eu trabalho com isso, mas ela tem um artigo que está desde 88 lá, desde o dia 5 de outubro, que é o 173, que diz assim: ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional, ok, né? Ou a interesse coletivo, conforme definido em lei. Quer dizer, de regra, a própria Constituição diz que o Estado não vai se meter na economia. E quando se mete através da empresa pública, da economia mista, que mais adiante a Constituição diz que se criar não pode ter nenhum tipo de privilégio, tem que competir em igualdade de condição. Mas essa é uma questão importante porque todo mundo fala, em eleição, fora de eleição, sobre o que não sabe, sobre o que não lê. Né? E às vezes um simples esclarecimento, né? Que nem agora o pessoal diz, mas no presídio X todos os condenados votaram em A ou B. Preso não vota, condenado não vota, só o provisório. Sim. Né? Então, bom, vamos lá buscar a origem da informação. Acho que um trabalho também importante que os partidos têm que fazer, e é uma tarefa árdua, que não tem fim e demorada, é tentar esclarecer. Uma hora as pessoas vão ter que entender, parar e dizer assim, não, mas realmente aquilo ali está na Constituição. Então vamos mudar a Constituição, vamos mudar a regra do jogo. Né? Mas essa é uma questão importante para um partido que vai ter que ter muito fôlego. Né? Porque sempre a expectativa que a gente tem no Novo é de que é realmente algo inovador na política, mas a maior esperança é que persista, vamos dizer assim, com seus princípios, com a sua maneira de enxergar a atividade pública. E para isso, realmente, Damin, a gente chega numa questão interessante, como tu falou. Até que momento eu posso negociar ou não a vinda de fazedores de voto para conseguir crescer a bancada e, eventualmente, acelerar esse meu processo de evolução. E se, no final das contas, os fins justificam os meios. Né? E talvez não cresça nunca, né? Talvez. Talvez não cresça nunca. Talvez possa ser uma utopia, vamos botar só assim, só que aquilo que a gente estava falando ali fora, né? A Câmara é o reflexo da sociedade, né? Assim. E a sociedade tem intelecto para ler isso, entendeu? A sociedade tem intelecto para entender... Eu tava falando para o Armando aqui agora, eu falei, Armando... quando deu aquela história do fundão, do fundo eleitoral, né? Do fundão, sim. Todo mundo disse bando de ladrão, e que não sei o que papapá, e todo mundo votou em político que usa fundão. Entendeu? Ninguém se preocupou em ver, assim, quer dizer, 39.517 se preocuparam. Mas a maioria, o Marcel lá fez 250 mil votos, a maioria, eu tenho certeza absoluta,
não votou no Marcel porque ele não usa o fundo eleitoral, votou no Marcel porque é o Marcel. Tem posições, né? Entendeu? Porque votou o Marcel porque é o Marcel. É um baita de um cara, é um baita de um deputado federal, fez uma baita de uma... Não foi pelo fundo eleitoral. E aí a gente entra numa história que o cara tem que fazer uma análise mais técnica. Quem é que vai fazer análise técnica? Eu sou um. Por mais que eu me considere um cara muito inteligente, eu não faço uma análise técnica do tipo, tá, mas peraí, mas até porque tu não tem tempo. Modesto também. Não, tu não... modesto também. Eu ia começar a falar de beleza, mas daí eu ia pisar Não, muito. aí desequilibra demais. Entendeu? Mas não tem tempo de esse analisar. É o desafio do próprio partido, né? Pra sempre. Como é que tu consegue conciliar, né, esse conteúdo programático, esse ideário principiológico, preserva justamente essas bases principiológicas e, ao mesmo tempo, consegue fazer ela ser adaptada à realidade política brasileira. Porque não adianta nada tu ter um partido que não tem viabilidade eleitoral. Daí tu faz um think tank, faz um instituto, né? Pois então, o desafio permanente do Novo é como é que a gente consegue dar encaixe político-eleitoral para essa nossa arquitetura de ideias. Isso aí. Né? E consiga prosperar através dos exemplos concretos da nossa política diária, de como é que a gente entrega resultado para a população, que é isso que vai perseverar. Eu acho que faz parte, né, a gente ter um revés, né, como nós tivemos agora. Eu acho que é um capítulo da nossa história recente. Agora, o que nós faremos a partir disso é que vai ditar nosso futuro. Se nós cresceremos na próxima eleição ou não, se isso é um ponto final no partido, eu acredito que não, sinceramente, né? Inclusive, é muito interessante que, apesar do revés eleitoral que nós tivemos, nós estamos batendo recorde esse mês de filiações desde início de 2019. A gente não tinha tanta filiação e tanta mensagem chegando de gente querendo levar o novo para o seu município. Então, é até meio curioso, né? Talvez muitas dessas pessoas não tenham nem dado voto no Novo, sabe? Mas sentiram a necessidade de ter um player como o Novo na política, no seu município, no estado, e querem ajudar de alguma forma. Então, assim, essa conjuntura de regras internas do partido vão ter que ser revistas e, né, dosadas. Vão dosar esses botões aí pra gente ver como é que a gente adapta essa estrutura, preservando a nossa base principiológica para continuar crescendo. Tu imagina aqui, Voltaire, tu que entende mais que eu desse assunto, vamos cogitar que Bolsonaro ganhou as eleições, tá? Daqui 4 anos, e ele consegue se abraçar lá com União Brasil e com o PP. Acabou? Ele vai ficar com o quê? Com 60%, 70% da verba partidária. O PT lá à esquerda com outros 25, 28 e espaço para o resto. Pois é, mas olha também como a dinâmica política brasileira tem sido cada vez mais fluida, tá? E vem se modificando de maneira muito rápida. O que era o PL na eleição passada? Sim. Sim, é verdade. A União Brasil não existia. Não existia. O PL tinha Entende? pouquíssima Então, assim, expressão. Mas agora tem um monstro. mas o que será do Brasil daqui 4 anos? É. Né? A gente não sabe que siglas estarão no jogo, como é que elas estarão dispostas, né? A gente não sabe nem se o fundão eleitoral vai seguir nos mesmos termos. Não sabe? O Armando Perin tem uma tese que ele vem defendendo ao longo do podcast e que serve de reflexão. A polarização, por mais defeitos que a gente coloque, por mais críticas que a gente coloque, ela, num ponto, ela ajudou o debate eleitoral brasileiro. Nunca se teve tantos jovens e tanta gente interessada na política. Olha, a gente está indo prestes a uma Copa do Mundo, eu arrisco dizer, se a gente for fazer uma pesquisa, que a população hoje sabe mais os nomes dos ministros do STF, dos deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente, do que a escalação da seleção brasileira. Fato. Deve conhecer o Neymar e mais 10. Né? E isso é muito raro, porque a gente tinha uma falta de interesse da população, e aí se passavam verdadeiros absurdos. Hoje, com as redes sociais, a gente tem uma população muito mais vigilante e os players políticos também muito mais próximos, né? Através do Instagram e das redes sociais. Então, talvez esteja aí essa conexão, né? Claro que temos que evoluir muito ainda, mas a gente tem um público mais interessado. A gente tem um público que para. Quando o Camozzato coloca ali o seu discurso, explicando o seu posicionamento, ele tem jovens que param para prestar atenção e verificar se identificam ou não com ele. Antes a gente tinha um desinteresse total. A política, ela fazia parte de uma classe, um clã que sempre dominava os partidos e os espaços aqui na política. Hoje isso está mais aberto. Ô Camozzato, pelo Novo ter atuado tanto no combate a privilégios, olha, o Novo atuou ali onde ninguém colocava lupa, né? Vamos lá, Tribunal de Contas, né? O próprio governador. Vocês sentem que dentro do clã político, porque depois que entra ali na Assembleia, por mais que tenha os discursos, tem, né?
aquela base, né, de quase uma proteção. A bruxaria. É, A bruxaria. A bruxaria. Vamos colocar, bruxaria. Vamos colocar nesses termos, né? Bruxaria é demais. É, a bruxaria. É o ecossistema. Tem. Você sente que o verdade. ecossistema, os outros colegas ficam meio assim do novo, assim, eu não vou falar daqui a pouco isso ou aquilo, porque daqui a pouco esses guris do novo aí vão estar botando no Instagram o que a gente está fazendo aqui. Vocês se sentem, assim, deslocados dentro do clã político por combaterem privilégios que até então a lupa de políticos não visualizava? Olha, eu acho que isso varia de parlamentar a parlamentar, assim, sabe? Eu lembro quando eu entrei na Câmara em Porto Alegre em 2017 e eu senti os vereadores muito avessos a vir falar comigo com receio de que, quem é esse gurizão aí, né? Muita rede social, tudo muito transparente, né? E aos pouquinhos eles foram conhecendo também a minha forma de atuação e foram se sentindo mais à vontade para compartilhar certas coisas ou não. Eu acho que em alguma medida, sim, há um distanciamento em alguns momentos, maior ou menor, e há um cuidado de alguns parlamentares com o que eles falam pra gente, ou né, do que eles podem contar conosco ou não. Mas, ao mesmo tempo, os demais partidos hoje já entendem nosso modelo de trabalho, né? Então, até mesmo se for falar sobre algum projeto que claramente o Novo será contrário, já se trata mais francamente sobre isso. Olha, eu sei que com o Camozato eu não vou perder meu tempo em discutir isso aqui, porque eu sei que o voto dele é contra, né? Então eu vou falar com quem interessa sobre o assunto para tentar conseguir maioria. Então, de certa forma, a gente está se conhecendo, né? Está se namorando, né? E existem momentos de maior tensionamento e de menor tensionamento. Mas, de novo, né? Eu acho que é um espaço de amadurecimento da próprio sistema político para com players que vêm de fora da política com uma visão mais conectada com as redes sociais, mais transparente, etc, que não é só no Novo, existem parlamentares em outros partidos que também têm esse perfil, mas que sim, que provocam, às vezes, um certo choque de comportamento ou de cultura organizacional, né? Nos parlamentos de, olha, né? Com o Novo não dá para contar nesse negócio, né? O Novo vai chiar, vamos segurar isso, vamos tentar ser mais estratégico na construção dessa pauta. Em outros momentos, eles acabam até nos antevendo algum movimento para já saber que reação que a gente vai ter, poderem se vacinar dela. Ou seja, a estrutura aprende também como lidar com isso, porque sabem que a gente é coerente. Então, né, por vezes, já aconteceu no passado, um projeto que sabiam da minha posição claramente, sabiam que eu seria combativo com ela, vieram me dizer, Camozato, nós pretendemos fazer esse projeto, pretendemos conquistar a maioria e votar a tal data. Né? E o que tu pensa a respeito? Estavam querendo saber justamente o que eu ia fazer, né, para tentar ver os próximos passos. E tiveram pautas que, para mim, eu tinha uma posição daqui a pouco de convicção, sabia que ia ser derrotado. Falei, olha, eu preciso ser transparente para com o meu eleitor, eu vou fazer discurso, eu vou me opor, mas eu não vou ficar tentando estender a sessão por 3 dias para tentar ficar obstaculizando alguma coisa que eu sou derrotado. Né? Então eu aceito a derrota, mas vou botar pelo menos minha visão para o meu eleitor entender meu ponto. Esse bastidor da negociação política, só de pensar ele, eu já tenho um embrulho no estômago. Por quê? Explico. Não é só mandar um WhatsApp e responder. Tu fora da política, tu consegue gerir com quem tu quer conviver e quem tu não quer. Entendeu? Digamos, não quero conviver com o Armando aqui, eu não quero que o Armando venha no programa. Tá resolvido. Na política, tu tem que negociar com pessoas de caráter duvidoso, né? Para ser mais político aqui, né? Vamos dizer assim. E tu tem que conversar com radicais de direita, de esquerda, de todos os lados. E eu queria saber como é que é essa parte de negociação interna, porque eu acompanho muito rede social e Twitter, muito. Eu consumo muito rede social, Twitter, e principalmente Twitter e Instagram, mais Twitter até ultimamente. E tu conviveu nos últimos 3 anos e meio com uma pessoa que se elegeu até muito bem votada, e a única bandeira de campanha era ser o líder dos antifas. Foi 2 anos de convivência. 2 anos de convivência, 2 anos de convivência. 2020, com o líder dos antifas. Eu sou o líder dos antifas, eu sou antifascista e o cara meteu o voto pra caralho. Sim. Como é que negocia como é que é o diálogo interno lá com uma pessoa que, tipo, porra, como é que tu vai trabalhar se tu for deputado? Eu sou o anti-Bolsonaro. Sim. Como é que tu vai trabalhar se for deputado? Eu sou o líder dos antifas. Como é que tu vai trabalhar? Eu sou o antifascista. Porra, tu sabe? Como é que negocia com isso?
Isso é uma ótima pergunta. Muita gente tem curiosidade sobre isso e eu vou separar minha resposta em 3 frentes, tá? Primeira delas, se tu chegar pro D'Alessandro e perguntar como é que tu joga o Grenal e consegue falar com esses caras aí do Grêmio, depois sair do jogo e fazer churrasco, os caras que estão querendo te dar carrinho, te xingam em campo e tudo mais. É a profissão dele. É a profissão dele. Eu sou pago para falar com as pessoas que tu não quer falar. O meu eleitor não está obrigado a conviver com pessoas que ele diverge. Sim. Ele pode fazer essa escolha. Eu sou contratado pelo meu eleitor para falar com quem ele não está disposto a falar. E eu tenho, de certa forma, alguma seletividade em quem eu vou conversar ou não. Eu posso ter. Tem políticos que escolhem se isolar, tem políticos que escolhem ser mais aberto, mais propício ao diálogo. Então, esse é um ponto relevante, né? A gente, né, especialmente quem é parlamento, né, a profissão é falar, tu construir pontes, tu tentar oferecer as melhores construções para que as tuas ideias possam prosperar diante de uma circunstância que tu não domina, de maiorias que, né, claramente, tu vai precisar convencer outros parlamentares. Então, esse é o primeiro tópico. O segundo tópico é que muitas vezes as pessoas confundem negociação com corrupção. Com negociado. Sim, sim. Então, assim, eu tenho profundas divergências com esse vereador. Profundas divergências. Qual? Com Mateus o líder dos Antifas. É o Matheus porque- Barbosa? O Rádio. porque, para mim, ele Leonardo. próprio tem uma postura de fascista, tá? Embora se diga antifascista. E existe também esse negócio do político personagem, né? Que facilita ao eleitor também a identificação, porque ele se auto-imputa um rótulo e facilita ao eleitor escolher, "Não, isso aqui me representa, isso aqui me representa", tal. Então existe isso. Mas depois, no dia a dia, né, eu converso com ele, não tenho nenhum problema pessoal com ele, né? Assim, eu já tive emendas à lei orgânica do município aprovadas com apoio do PT e do PSOL. Por exemplo, a lei de transparência das estatais, onde a gente colocou regramentos que são de empresas listadas em bolsa de valores para as estatais do município, foi aprovada com a assinatura do PT e do PSOL junto. E eu cheguei para eles, e foi a primeira bancada que eu fui conversar, foi a bancada de oposição naquela época. Cheguei para eles e falei assim: olha só, vocês são a favor de manter estatal, eu sou a favor de privatizar todas elas. Ambos os casos, a gente precisa ter acesso aos dados e informações para defender nosso ponto de vista, não concordam? Concordamos. Então, olha só, estou apresentando um projeto de transparência das estatais para estipular prazos para que esses balanços e demonstrativos sejam publicados, em que formato, em que site, etc, etc. Vocês não concordam com isso? Concordamos. Então tá, então vamos me ajudar a aprovar e tal. E foi aprovado por ampla maioria, acho que teve um ou outro. Mas voto isso contrário. foi no pé do ouvido ou foi no parlamento? Foi tipo assim, sentamos numa mesa aqui no teu gabinete. No parlamento. Foi no parlamento Isso, mesmo. Não mas- foi uma conversa pessoal, tipo. Não, tu vai indo com o líder da Vai nas bancada, bancadas. fala Tu sobre a vai ideia, pingando ali no bastidor. Às vezes tu consegue sentar, marcar uma reunião e falar sobre a ideia, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes a dinâmica do plenário é até mais fácil de tu ir conversando e vendo como é que tu ajusta o texto conforme as objeções que vêm, né? É um processo de venda, de certa forma, né? O vendedor tem que Sim. esperar as objeções e tu vai construindo o teu discurso conforme aquilo, ou vendo onde é que tem o teu espaço de viabilidade política, né? Então tem coisas que, obviamente, não existe possibilidade de conversa, porque são completamente opostas as visões de mundo sobre aquilo e tu não consegue conversar. Tem gente que não está disponível para conversar contigo, então, embora possa querer conversar, a pessoa vai te bater a porta na cara. Mas, em geral, é possível tu sentar e conversar, especialmente quando o tema é um tema que tu nota alguma identificação com aquele partido, aquele parlamentar, tu consegue iniciar um diálogo. E, claro, existem os diálogos, né, ou as negociações, que são as negociações políticas, né? E tem as negociações que são as negociadas que vocês falaram. Existe também esse lado. Não, então tu vota no meu que eu voto no teu. Passa aqui meu projeto que eu passo o teu, vou te aliviar aqui. Ou, fulaninho lá não quer votar de jeito nenhum, mas se eu oferecer a secretaria, ou se eu der o carguinho, isso existe na política também, né? E aí é uma outra discussão que eu avalio muito mais sobre o caráter da moralidade da composição, porque eu acho que, de certa forma, é uma perversão da representatividade do legislativo, que o eleitor que pensa X, depois está vendo seu representante fazer Y por conta de algum tipo de beneficiamento que ele recebe, está pervertendo a lógica da representação do legislativo. Mas, enfim, são espaços onde isso acaba acontecendo. Eu costumo sempre fazer, né, na verdade, a regra, né, eu até me perguntam, os camaradas já te ofereceram dinheiro em troca de voto? Nunca aconteceu. Já chegaram para ti e disseram assim, não, se tu não votar tal coisa, vamos te dar tal coisa em troca. Nunca aconteceu. Talvez por o Novo ter uma atuação de maneira muito transparente e muito clara, eu costumo dizer que a gente joga pôquer de carta aberta. Sim. Né? Então, meio que os outros parlamentares já sabem o que esperar e onde eles conseguem avançar ou não. Inclusive, na hora de ter divergências, às vezes me consultam para saber como é que eu vou agir
para ver se conseguem contemplar alguma intenção minha na lei através de emenda, para ver se eu voto a favor. Então, assim, faz parte da própria política do Legislativo fazer essa construção. E deixar claro, tá? Nada contra o vereador e futuro deputado, mas é o que eu vejo. Sim. Entendeu? Inclusive vai vir aqui também, né? Inclusive, Ótimo. provavelmente. Tá convidado aqui, Leonel Hadi tá convidado, mas nada contra. Mas é o que eu vejo. Eu não vi nada além disso, dessas brigas, agressões. Sim, eu não vi proposta, eu vi só briga e... Camozato, Acomodação. o apoio do... Aí tá. O teu apoio, né, do Novo aqui no Rio Grande do Sul, figuras como o Marcel, ao Bolsonaro presidente, ele é um apoio muito mais anti-Lula, anti-petismo, ou dentro das propostas de governo, da linha programática do Bolsonaro, tem muitas identificações, para deixar bem claro, ou ele é um apoio também para mostrar para o eleitor, né, aproveitar essa polarização e trazer também esses eleitores para vocês? Não, eu vejo o seguinte, eu vou falar sobre o meu ponto de vista, Claro. né, para não falar pelos demais parlamentares, assim, mas a realidade que eu vejo e que eu vi na nota do Novo no Rio Grande do Sul foi, assim, da impossibilidade de qualquer convergência com o Lula. Né? Diante de uma falta total de convergência com o Lula, logo, a antítese é Bolsonaro, né? Eu acho que na agenda programática, especial na econômica, existem sim alguns pontos de convergência, né? Eu tenho algumas desconfianças do que efetivamente poderá ser cumprido ou não, haja vista que também tem coisas que ficaram pelo caminho no governo Bolsonaro e não foram adiante, seja por impossibilidade com o Congresso, seja às vezes por falta de convicção do próprio governo em fazê-las. Mas, ainda assim, né, eu abri meu voto no Bolsonaro e estou, de certa forma, tentando influenciar abstenções, nulos e eleitores do Lula a votarem no Bolsonaro, por acreditar e ter convicção de que o Lula representa o que de pior há na política e que eu não posso nem dizer o plano de governo, porque ele não apresentou, né? Mas aquilo que ele defende está totalmente em oposição ao que eu acredito que é melhor para o país. Existem, sim, pontos do que é o conteúdo que o Bolsonaro apresenta, seu governo apresenta, que tem alguma convergência, outros nem tanto, mas enfim, né, acho que candidato ideal seria só o do nosso próprio partido, né? E aí, a democracia é isso. O povo não tá nem aí para plano Mas de tu governo. concordas... Ninguém lê plano de governo. Hein, deputado, tu concordas que existiu corrupção nos dois governos, dos dois candidatos, do Lula e do Bolsonaro? Olha, tem muitas denúncias, muitas apurações sobre, por exemplo, esquema de rachadinhas da família, né? Agora tem toda essa Ministério polêmica. da Educação, Orçamento secreto. Isso. pastores. Né? Então, assim, é muito difícil dizer não, porque eu não sou o investigador e não estou por dentro de todos os processos, né? Agora, uma coisa que me parece bastante claro para mim é que não há comparação do tamanho da coisa. Ainda se houver, me parece que um lado é terrivelmente pior, e além da questão de conduta ética, né, ou de corrupção, tem toda uma questão de ideário, né, da forma com que se locupleta das instituições, perverte as instituições brasileiras, não respeita a divergência partidária de pensamento, né, ataca, ameaça, coage, se locupleta da máquina pública para fins eleitorais, partidários ou de projeto pessoal de poder. Então, acho que aí mora um perigo muito maior, né, embora sim seja lamentável que a gente tenha corrupção. E, de novo, né, eu não sou a melhor pessoa para avaliar teve ou não teve, né, acompanho e acredito nos poderes constituídos para essa finalidade, né, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, né, acho que eles são competentes e tenho crença nessas instituições e acho que elas precisam ser, sim, sempre legitimadas e fortalecidas a poder fazer esse trabalho, né, para que a gente possa, na política, discutir política e não discutir criminal, né? Eu acho que no primeiro turno, né, o pessoal ainda comparava Lula com Bolsonaro, né? Tu prefere levar um tiro de 22 ou um tiro de bazuca, né? Porque o pessoal ainda dizia muito, o que rouba menos ou o que rouba mais. E o pessoal dizia, não, eu não quero levar tiro nenhum. Só que já passou essa fase. Essa fase, ela já passou. Agora tu vai ter que escolher. Entendeu? Ou é para um lado ou é para o outro. O que o Voltaire perguntou, né? Que
sinais de corrupção sempre tem. Minha preocupação é porque o Novo mostrou na prática Sim. o combate ao fim dos privilégios com gente muito poderosa. Eu acho que exigiu muita coragem. Eu faço aqui um reconhecimento ao trabalho também do deputado Fábio Osterman, que se exige coragem. Sim, né? sim. E isso faz com que o Partido Novo, a filosofia do Novo, não aceite qualquer tipo de corrupção. Então, não se trata, daqui a pouco, a minha dúvida é de quem roubou mais, roubou menos. E sim, ambos os lados apresentarem algum sistema que foi corrompido. Sim. O que a gente Mas sabe é que também um já é entendo fato. que tem que ter posição, eu entendo também. É uma escolha que tem que ser feita entre um lado e não tô outro, aqui, né? Então, assim... colocando contra Sim, a parede sim, ninguém, sim, né? Mas é uma reflexão, né? Armando Perim. Eu tenho um questionamento que me surgiu durante a conversa. Opa! Ganha Onyx ou ganha Eduardo Leite? Veio o convite para o Camozato ser secretário de Estado. De desenvolvimento, De uma pasta que, de alguma maneira... economia, Eu te confesso que não tá no meu radar, viu? Mas isso Armando? seria algo possível Sim, seria possível. em apresentando um projeto Sim. que seria compatível com os objetivos do Novo? Imagino que sim, tá? Imagino que sim. Acho que um dos amadurecimentos da estrutura partidária do Novo também é ser mais flexível com esse purismo que se tinha, talvez, lá inicialmente. fazer Imagino- parte do governo quando Isso. precisa. Em 2016, quando O eu fui Eduardo eleito... Leite indo nos gabinetes um a um aí. Em dois- O Eduardo Leite tá indo nos gabinetes um por um. Entendi a pergunta do Armando. Em 2016, quando eu fui eleito vereador e começou o governo Marquesan, era totalmente fora de discussão, né? Qualquer coisa assim. Hoje eu vejo que o partido já tem uma maior maturidade para encarar isso. Agora, não faz parte da... Né, não tenho, na verdade, pretensão disso. A princípio, né? Eu quero também ter experiência de legislativo estadual, acho que tem uma agenda grande aí. E, sinceramente, eu espero que qualquer que seja dos eleitos, eles possam contar com bons quadros, especialmente técnicos, né, para tocar essas pastas, porque o Rio Grande do Sul precisa de uma agenda produtiva. Camozato, deputado estadual, falando aqui conosco. E esta agenda, Camozato, do combate aos privilégios, que foi uma das marcas principais nessa legislatura da Assembleia Legislativa, também vai ser uma marca forte no teu mandato? Eu imagino que sim, é uma das essências do Novos, né? Inclusive, bom, fazendo uma digressão aqui, né? Por que a gente defende um Estado menor? Porque a gente entende que Estado grande leva à corrupção, leva ao uso político da máquina pública, perverte a lógica de arrecadação e prestação de serviço público e também cria desigualdades, né? Como muitas vezes a gente acaba vendo, né? O setor público criando desigualdades ao conceder privilégios aos diferentes poderes, legislativo incluso, né? Dependendo do cargo, da função, da corporação, enfim, o Brasil tem muito disso, das diferentes castas, né? É a casta do serviço público versus a casta do cidadão comum, que paga a conta, né? E existe um oceano de diferença de tratamento, de como a gente encara esses dois públicos, que eu acho que é muito perniciosa para o país. E isso gera também esse afastamento do eleitor, esse sentimento, né, de certa desconexão ou de descrença na política, né, por conta dessa grande desigualdade de tratamento que se tem. Então, sim, a marca do Novo por ter sido um partido formado de pessoas de fora da política, que tem uma veia mais empreendedora, profissionais autônomos, liberais, enfim, né, ou quem trabalha na iniciativa privada. Existem servidores públicos também filiados ao Novo. É interessante também ver como muitos, cada vez mais, vão se dando conta que o próprio servidor público, que é um bom servidor público, acaba sendo prejudicado pelo seu colega que é ruim, mal intencionado, né? Trabalha em dobro muitas vezes, não é bem recompensado por conta do seu trabalho, porque não tem uma remuneração de acordo com a sua produtividade. Ou seja, né? É uma máquina desajustada. E nessa campanha eu tive que responder perguntas, por exemplo, mas por que o Novo é contra funcionário público? Né? O Novo não é contra o servidor público, né? Meu pai é servidor público, minha mãe é servidora pública, a gente é contra o modelo que está posto de serviço público, disfuncional, que não traz mérito, que remunera mal quem trabalha bem, pune o bom servidor, ao mesmo tempo tem desigualdades, tem privilégios, né? E que cria um oceano de diferença entre o cidadão comum que paga essa conta. Então, assim, o Novo ele propõe uma reflexão de modo geral do Estado. Né? E aí a gente falava, deixa eu fazer uma conexão aqui, a gente falava lá no início sobre jogos de azar, né? MrJack.bet aí, ó. Pois então, né? Pô, jogos de azar é um negócio que faz parte da natureza do brasileiro, né? Que é maior jogo de azar do que apostar pagando imposto que o governo vai dar em troca aos bons serviços públicos, com esse modelo que a gente tem de legislação, Estado e tudo mais, é o maior jogo de azar que tem, é uma máquina de caça-níquel que não retorna, entendeu? O cara vai lá e paga seu IPTU, paga seu imposto achando que vai melhorar o posto de saúde,
saúde, a escola, né? Que dá mais dinheiro para o Estado é a solução do problema. Aliás, em geral, tem esse negócio, né? Quantos por cento você investe da sua receita em educação, em saúde, como se isso fosse determinante para a boa política pública. Então, é um viés completamente equivocado da lógica da aplicação do recurso, né? E o novo é, de certa forma, a institucionalização desse desconforto com a organização estatal brasileira. Perfeito. Ô, Camozato, nos conta aí quem é o Camozato quando tira o terno, esse menino de 34 anos. Quando larga esse discurso bem alinhado, porque é legal de conversar com o pessoal do Novo, é que tu acha que tá conversando sempre com a mesma pessoa, né? Porque o discurso do Novo é muito bem alinhado, cara. Tu conversa com o Marcel, tu conversa com o Ostman, tu conversa com o Jobim, a gente conversou com... Embora o Camozato seja o mais político que já passou aqui. É isso verdade. no bom sentido. Eu É o digo quarto, aberto eu acho que é o quarto ou quinto do Novo que vem já passou aqui. aqui o Osterman, o Jobim, o Marcel e agora... E o Camozato, quarto, então. E os discursos, eles são muito alinhados. Acho até com essa história da prova, de entrar no... O muito Novo alinhado. quer ser, a gente brinca, né? Que o Novo quer estar para a política como a Coca-Cola está para o refrigerante. Sim. Quando tu vota no 30, na verdade, tu tá votando por aquele conjunto de ideias. McDonald's ali. Porque independente da pessoa, ou seja, ele muda a lógica do personalismo na política, né? Sim. Agora eu fui eleito deputado, meu suplente vai assumir, o pessoal já pergunta, mas quem é teu suplente e tal? O pessoal preocupado, será que ele vai ser contra a privatização? Não, ele vai defender as mesmas igual. coisas. Muda o toque pessoal, né? A habilidade, Claro. no soft skill ali, né? De Claro. como é que ele se relaciona, como é que ele fala, etc. Né? Alguma coisa que daqui a pouco para ele é mais cara, né? Tipo a Mari, com a educação, né? Sim. Para mim, agenda de competitividade. Então, mas enfim, esse é um objetivo do partido. E quando tira o terno, quando não é mais novo... Como é que é o jovem quando tá com a Camozato? camiseta do time de futebol lá, como é que eu já... Tu toma uma cerveja... Não só uma, né? Não só toma, como defende que volte as bebidas pra dentro do Então nem, estádio. se, então nem se certeza. importou que eu tava bêbado lá na apuração dos votos. Eu que nem fui, lembro. Que eu fui visitar, nem lembro. Então é dos meus. Então é dos meus. Eu tava bebaço lá. Mas assim, não, sem dúvida, bebida nos estádios é uma pauta que o Novo vem defendendo. A bancada do Giuseppe, do Fábio, é uma pauta que eles abraçaram bastante, que é na boa, né? Sim, é ridículo. Vamos deixar de ser hipócrita, né? Aliás, eu consegui aprovar a liberação dos churrascos nas ruas em Porto Alegre, né? Que O é pessoal que veio fazer churrasquinho na entrada da arena e do Beira-Rio era tudo criminoso, né? O negócio também... Mas tu liberou na Série A e não esqueceu do pessoal da Série B também. Liberou lá também. Em todas as vertentes, né? Do isso aí, o Zequinha Novo, ao... então. Se eu não liberou na Série B, então... bom, né? Eu sou pai de família, né? Tu vê só, minha transição para o conservadorismo, né? Eu comecei 28 anos eleito, né? Não era casado, não tinha família, né? Não estava solteiro, estava namorando, mas em seguida fiquei solteiro. E aí depois constitui família, sou pai de uma menina de 6 meses, Olha aí. né? Então a gente vai se transformando, né? Vai amadurecendo a própria visão de mundo, né? Quando eu tiro o paletó, primeiro que eu não gosto nem de trajar terno, né? Eu brinco que se não fosse força de regimento, eu talvez estaria de bermuda e camiseta, né? Não me sinto super à vontade, acho essa burocracia e formalismo assim, um negócio meio estranho, sabe? Eu vim de uma escola que é uma escola do empreendedorismo, sabe? Cara, se vira nos 30, né? Faz acontecer com o que tiver na mão e tal. Ainda mais o setor que a gente trabalhava, controle de praga, sabe? É um negócio que é super informal, sabe? Então, esse formalismo, demorei um pouco a me adaptar, né? Até muitas vezes cometia gafes, né? Entrar dentro do controle regimental. E hoje já tô mais navegando nesse barco, assim. Mas, sei lá, né? Gosto de jogar videogame, gosto de fazer churrasco, assar uma carne. Colorado ou gremista? Sou colorado, não praticante, né? Eu meio que abandonei o Inter faz uns 5, 6 anos que eu não frequento mais estádio como eu frequentava. Eu era colorado assíduo. Isso assim, porque o presidente do Inter é petista ou não tem nada a ver? Nada a ver. E você sabe que chegou um certo momento, que eu via assim, as horas que eu dedicava e como eu chegava às vezes na segunda-feira mal-humorado por conta do resultado do jogo de domingo, sabe? E eu ficava mal-humorado, meio depressivo, assim, não é possível que eu tô fazendo isso por causa de futebol, sabe? E aí eu comecei a usar esse tempo para outras coisas, para ler, para estudar, para jogar videogame, que seja, né? Agora para família, né? Então, acabei mudando um pouco a aplicação do tempo. Mas, assim, me considero uma pessoa bastante simples, assim. Minha família, né? Meu pai é natural de Sananduva, né? Filho de
pai caminhoneiro, a mãe trabalhou como vendedora de loja, minha mãe veio da roça, né, de Nova Bassano, eu sou nascido lá também, né, o vô era roceiro, né, Os gringos. a avó cuidava da família, 12 filhos, né, colonização italiana, meus pais vieram muito novos para Porto Alegre, minha mãe foi dar aula, professora do estado, meu pai foi, ajudava a sustentar em casa 5 irmãos, né, ficou durante quase todo o ensino médio com o mesmo sapato, porque a família não tinha condição, e aí conseguiu passar na URGS para contabilidade, depois trabalhou como contador, foi um escritório de professor, virou monitor, depois acabou indo para a Bolsa de Valores de Porto Alegre, depois passou num concurso para ser servidor. E aí o grande sonho dos meus pais era conseguir alguma estabilidade, Claro. de quem veio de umas famílias extremamente, né, instáveis, né? E aí eles passaram isso para mim, né? Para mim e para o meu irmão, vocês vão fazer concurso. E eu e meu irmão, né? Meu irmão é advogado, fez administração até um certo ponto, trabalha com advocacia privada. E eu fui para administração, eu queria ser piloto de avião, fiz curso para pilotar avião, larguei o curso porque era muito caro, e aí depois passei no vestibular da URGS, e eu queria empreender, né? Eu sempre fui muito agitado, ansioso. Quando eu comecei em empresa júnior, ainda na faculdade, a conhecer a realidade do micro, pequeno empreendedor, fazendo consultoria, trabalhando com isso, eu me apaixonei por aquilo, eu achei muito interessante, sabe? Esse negócio de você oferecer um serviço, um produto inovador, conseguir mudar a vida das pessoas, conseguir, né, ter uma empresa, ver o resultado do teu trabalho e ir crescendo, né? Isso é uma coisa que sempre me deu muito tesão, assim. Eu gostava muito de estar em contato com a empresa, e eu faço isso até hoje, na verdade. Eu não sigo na empresa, mas eu sou investidor de bolsa de valores desde 2007, como pessoa física. Adoro, assim, meu hobby, às vezes, é passar madrugada baixando demonstrativo de resultado, balanço de empresa, analisando a empresa para ver o que eu vou investir, sabe? Então, são coisas assim, né? Um lado meio nerd, talvez, né? Minha esposa me olha, né? Muito nerdão, o que eu tenho que comprar? Né? Mas, assim, é um negócio que eu gosto de fazer, sabe? E bom, agora com a Catarina, né? 6 mesinhos, então uma parte do tempo tem sido para dar atenção para ela. A vida muda, né? Muda Não te anima, completamente. Voltaire? Ó, pai de menina, pai de menina, pai de menina. Poderia ser um bom... Loading. Poderá? Poderá. Poderá. Se anima aí, Voltaire. Tô animado. Só falta tu na mesa pra trazer um sou baby. o único que não tem Tu vai filhos ser um baita de um pai, Claro, porque com tu certeza. vai nunca dizer não pra tua filha. Então vai ser um péssimo pai. Não, tu vai ser o pai que nós, quando éramos jovens, queríamos ter, né? Depois a gente vê que não é assim, né? Mas o Voltaire não vai dizer não nunca. Ô, Camozato, tu te referes aqui, deputado, que a paternidade te deixou, digamos, mais conservador nos costumes, ou pelo menos... Mais consequente. pelo menos fez a tua visão de mundo mudar um pouco do que aquele menino vereador, né, fundador do Novo, que estava lá no protesto do impeachment da Dilma. E isso muda algumas coisas nas pautas liberais, por exemplo, liberação da maconha, liberação das drogas. Isso mudou o teu ponto de vista? Porque a gente teve o Osterman aqui, que era a favor da liberação, liberal, tudo, né? E pro deputado Camozato? Não, muda sem dúvida, porque assim, eu até quando eu olho para trás é engraçado, assim, bom, vamos falar sobre um pouco de quem é o Camozato. Cara, eu tava na empresa, a minha empresa ficava em Canoas ali, né? Eu me tornei sócio minoritário a convite do majoritário, porque eu fui um bom estagiário e fui crescendo na empresa. Começamos lá com 4, 5 funcionários, depois chegamos até 70, né? E eu, na época que eu voltei de Bruxelas, eu pude trabalhar durante 7 meses, morar na Europa, né? E trabalhar lá. E quando eu voltei... Oh, desculpa, não, foi quando eu voltei de Georgetown, né, em 2017. Agora vai virar, né? Tudo aquele espírito de... Que beleza falar com esse pessoal do Novo, né? Mas por bolsa, Quando viu eu só? voltei... Não, tinha peraí, dinheiro pra confundi. bancar. Não, competência. Ou foi Dubai, peraí, deixa eu me lembrar. Eu nunca fui pra Dubai. Ainda. Mas tudo por bolsa, entendeu? Claro. Eu passei em processo seletivo, não os do Não, Novo, tá não certo. tinha 200 Claro. Mas Quem é rico e vai com o dinheiro. Mas ali em 2016, eu volto de Washington e tá aquele negócio do Bessias, assim, né? E aí eu lembro que, cara, a gente montou acampamento no Parcão. Eu sou uma das pessoas que acampou no Parcão. Eu tocava a empresa durante o dia, à noite eu ia pro Parcão acampar, dormir com um rato no jardim. O Novo, até onde ele acampa, é diferente, é no Parcão, né? Não é na que ali virou- ali é o no Reduto, Parcão. É que ali era É o o reduto, ponto das né? manifestações e Moinhos, tudo mais. né? Mas eu estive em Brasília, na frente no jardim do Congresso Nacional, lá, fazendo churrasquinho no jardim lá e encarando o pessoal da CUT e MST. Por conta do impeachment. Eu fui para Brasília protocolar o primeiro pedido de impeachment da Dilma lá junto com outros movimentos, né? Então, assim, é uma
uma veia de militância que acabou, de certa forma, até moleque, né? Então, a minha posição política veio muito mais da imaturidade, da molecagem, e foi se amadurecendo e conhecendo efetivamente, né, a função pública, as decisões a serem tomadas e, né, começando a dosar a responsabilidade do voto. E aí, por isso que uma coisa é tu dizer assim, né, vamos liberar tudo, tá, não sei o quê. Outra coisa é tu votar isso. Tá, mas beleza, e quem é que vai executar a política pública? Quantos agentes? Qual vai ser o órgão? Onde é que essa pessoa vai? Quem é que vai pegar? Como é que ela vai ser tratada? Né, qual é o orçamento disso? Então, tu desce no segundo, terceiro nível, já não é mais molecagem, entendeu? Tu não pode ser irresponsável a esse ponto. Então, tu começa a ponderar, né? Pô, realmente, né? Eu vou ficar falando só para agradar a torcida ou nós vamos fazer um negócio que realmente faça sentido? Então, isso fez com que eu amadurecesse, sem dúvida alguma, como pessoa e como político. Na verdade, o conservadorismo, às vezes, ele é confundido com quem é consequente, com quem entende as consequências de um determinado ato, tá? Então, o que tu fala é algo que eu sempre tenho. O sujeito vai lá e promete fazer isso, fazer aquilo. Mas e o dinheiro? Sai da onde? O promete o dinheiro dos outros. Né? Então, às vezes, até promessas irresponsáveis, que não tem como ser executadas. Né? Então, essa questão é muito importante. Sempre que a gente fala em alguma coisa, a grande questão não é só aprovar, porque senão tu tem um problema. Tu aprovou algo que tu não consegue implantar. É pior. Então, acho que essa consequência, muitas vezes, o sujeito é conservador. Mas o que é um conservador? Né? Sem trazer doutrina, sem trazer nada, mas na pior das hipóteses, é alguém consequente. Né? Ele quer saber quais são os desenrolares da sua decisão. Né? E essa é uma coisa importante, acho que faz muita falta no Brasil. Por isso que, pelo menos desde 2000, a lei de responsabilidade fiscal tem um papel muito importante para isso. Né? Quer criar uma despesa, tudo bem, mas diz onde é que vem a fonte. Quando ela é respeitada, né? Sim, claro, mas assim... ela foi pensada para ser um bom instrumento de gestão, né? Vamos trazer um exemplo e destacar o trabalho do Novo, do Marcel Van Hatten, no piso da enfermagem. Isso. Né? Todos utilizaram para a campanha política, vamos dar o piso, o enfermeiro e a enfermeira vão ganhar bem, não tinha a fonte de custeio e só o Marcel e pouquíssimos parlamentares tiveram a coragem de tentar explicar. Isso. Dito isto, já começou a ter uma série de consequências, né? Demissões, hospitais que não tem como manter, prefeitura, porque virou uma pauta meramente política e que poucos parlamentares não quiseram explicar como ia que funcionar. gerou, sem dúvida, ônus eleitoral para o Mas sem Marcel. dúvida. A gente Claro, via ativamente claro, o pessoal sim. assim fazendo, né, falando as maiores barbaridades, assim, né? O pessoal também identificou muito no DNA do Novo o antipetismo, o antilulismo, e quando o Novo, com razão, apontava algum erro estratégico do governo Bolsonaro, também o pessoal ficava muito brabo, né? Como Sim. se o Novo não pudesse criticar. Tinha vezes que a gente era ao mesmo tempo comunista e extrema o Novo é, como é que é, o Bolsonaro de sapatênis. Ou hora assim, o Novo é a laranja vermelha por dentro, sabe? É que não tem saída, o rótulo... Mas é parte do debate, né? E eu acho que a gente vem, de certa forma, um dos papéis que talvez o Novo esteja exercitando na democracia brasileira seja também esse valor da independência e de olhar também o debate produtivo. Uma coisa que eu achei muito interessante desde que eu entrei na política é que os demais partidos, em geral, nos ouvem. Né? E por mais que concordem ou discordem da minha posição, acredito que eu estou falando a verdade. Sabe? Então a gente tem credibilidade. Tem, né? Verdade. Isso eu Através acho que é um do valor, conteúdo, né? Porque isso é um valor se posiciona importante, com- né? Isso é um valor importante, né? A credibilidade, a coerência, ainda que se concorde ou não com as nossas posições, né? E mesmo a posição de independência em tempos tão polarizados é difícil de compreender, mas aos pouquinhos o eleitor vem também entendendo, respeitando, né? Mostrando que, tipo, esse cara agrega valor no parlamento porque ele faz um papel importante para ajudar o município, né? Ora questionando, ora apoiando, né? O que ele julga ser importante. Então, O que eu vou gostar de ver, que faltou muito nessas últimas campanhas, né? Tanto para governo quanto para federal, vai ser daqui 4 anos um debate entre Zema e Tarcísio. Ou eles vão estar juntos na chapa, né? eu acho mais provável. Pode estar junto. Porque eles debatendo é de uma qualificação ia gostar de ver. Ia me animar a ter que decidir entre um dos dois, porque, cara, tu vê o debate de... Eu assisti debate Minas, assisti debate São Paulo... O Rio eu não assisti. Assisti debate Minas, debate São Paulo e os daqui. Sim. Eu assistia sempre. Ou via na hora ao vivo,
ou via depois no YouTube. O Tarcísio e o Zema, eles são de uma inteligência ímpar. E vai ser bonito de ver. É certeza absoluta que o Zema vem a presidente. Não. Eu tô brincando aqui, inclusive, da chapa junto. Tô só Mas fazendo conjecturas da minha cabeça aqui. Mas se tu tivesse Eu gostaria. 1.000 pra apostar, Eu tu gostaria. ia apostar que sim. Talvez eu botasse, né, em alguma empresa boa na bolsa aí. Não ia na Mr. Jack Aliás, uma coisa interessante sobre jogos de azar, no caso, aposta com futebol, eu como um colorado não praticante, né, uma coisa que eu faço às vezes é a aposta, né, Contra o Inter. Porque aí se perder pelo menos... Pra ser o ganha head de dinheiro, emoção, né? Claro. Aposta um vintinho ali. Fica a razão contra a emoção. Razão contra a emoção. Muito bom. Deputado Felipe Camozato, nosso convidado de hoje, o segundo, né, do nosso capítulo da terceira temporada do podcast. Verdade. Começamos com o Vitorino. Vamos para as considerações finais, então? Batemos um ano, né? Batemos um ano. A gente tá de aniversário. Na verdade, quando este programa estiver passando, a gente vai estar comemorando um ano de vida de um podcast que começou lá pequenininho, não é muito grande ainda, mas já atingiu proporções bem consideráveis, né, para um podcast que a gente está atingindo. Olha só os números. 80% dos convidados que passaram por aqui se reelegeram ou se elegeram, né? É verdade. Então a gente está hoje batendo 2,5 milhões de views no YouTube. Isso mesmo. A gente está chegando ultrapassando já 3 milhões de views no TikTok, quase 2 milhões no Instagram, e fora as rádios que nos retransmitem. Então a gente conseguiu chegar em números muito bons, muito consideráveis, e acho que daqui para frente é aumentar, né, Walter? Estamos buscando um bom espaço na Feira do Livro do ano que vem para lançar o livro com as boas histórias aqui do podcast. O Armando, inclusive, já vai separando algumas horas na madrugada dele para escrever algumas páginas ali. Já fica a agenda mais maluca. E a gente estava em reunião com um menino, com um rapaz lá que vai... Menino, era mais velho que nós. Que vai escrever. Inclusive, já fica aqui o convite, Armando, uma página lá vai ser tua dentro do nosso livro, tu aceitando o convite. Eu sei Aceito. As impressões de Perinho. Claro. Eu já convidei aqui online porque eu sabia que tu ia aceitar. Mesmo que fosse offline, aceitaria. Então tá aqui o convite, então vão estar participando nessas primeiras 2 temporadas os políticos que participaram aqui, e a participação, umas palavrinhas do Armando lá no nosso livro também. E siga o nosso canal, ative o sininho, siga o nosso Instagram que tá passando aqui embaixo, que a gente precisa da interação de vocês aqui na nossa página. E o podcast, ele teve muito mais essa preocupação em tentar desburocratizar a política para as pessoas que acompanham essas plataformas, né, no Spotify, no YouTube, nas rádios, mas também ele parte, né, ele amadurece junto com a política gaúcha. E o que eu quero dizer pro Camozato? Que hoje aqui foi muito mais uma apresentação, né, a gente conhecendo as ideias, mas que quando ele tiver projetos polêmicos e tiver que enfrentar esse projeto, o podcast também vai servir para a gente proporcionar esse debate, né, nessa legislatura. Porque a gente teve tantos entrevistados aí que estão ocupando cargos chaves. O pessoal me pergunta, né, geralmente quando vem alguém que é muito à direita, alguém que é muito à esquerda, né, acaba dando mais engajamento, né? Quando vem Maria do Rosário, quando vem o Pimenta, o Zuco, lá, o Mourão, que é mais à direita, mais à esquerda, dá mais engajamento. E é incrível, cara, como o pessoal da esquerda e o pessoal da direita são parecidos. Sim. Os ataques Nos extremos. são exatamente os mesmos, entendeu? E eu fico vendo ali os comentários, vem a Maria do Rosário aqui, o pessoal, por que tu não perguntou isso, pra botar lá na parede? Aí vem o Mourão, por que tu não perguntou isso, pra botar ele na parede? Eu respondo, porque eu não quis. A intenção do nosso podcast não é botar ninguém na parede, não é fazer um enfrentamento, não é fazer um debate aqui. Se eu fosse fazer um debate... Se eu fosse fazer um debate, eu ia trazer o Camozato, ia trazer o Rádio aqui, debatam, se matem aí, quem quer ver a galera se matando. A ideia não é, a ideia é humanizar e mostrar que o político também tem uma filha, o cara toma a cervejinha dele, o cara vai ver o jogo do Colorado ou não vai mais, né? Que não tá mais... Agora quero voltar lá. Que não tá mais praticante. Um grande abraço pro ITC, o Inter Traga o Churrasco, grupo de amigos lá. Olha aí, eu sempre mando pro meu grupo também. Então a ideia do podcast não é essa. A ideia do podcast é que o cara conheça o político, o caráter, saiba quem ele é, saiba o que ele faz. Então,
saibam que é isso. Querem ver briga, vão lá na... Como é que é? Assistam o Ratinho, assistam sei lá, o Pampa Debates. é que não o debate aqui. é mais... Aqui não tem briga, aqui a gente fica amigo de todo mundo. Aqui é que a política da lacração, ela também vai ficar fora de moda. É, Ela ainda tá em alta, Eu ia né? dizer que é briga, vai no plenário. vai lá no plenário, lá ver os caras se xingando lá, que dá umas brigas feias lá. Armando Perinto, as considerações finais e um agradecimento profundo por mais uma vez fazer parte e contribuir com um bom debate. Antes das considerações Opa. finais do Armando, eu queria pedir desculpa pro Armando, porque certamente a água que caiu em cima das folhas dele foi de tanto eu cornetar aqui. De tanto eu botar olho, eu tenho... Segundo o Datafolha, eu tenho 99% de certeza que foi eu que fiz a água cair em cima das tuas luzes. Então verdade, fica aqui as minhas desculpas. E quem tá nos ouvindo ou assistindo sabe que não caiu, né? Tu levantou a mesa na hora que tomou, virou e eu tive reflexo Eu não suficiente. queria falar, mas foi. Mas pelo menos evitei que o copo quebrasse. Foi. Então, Ágil, né, ágil. isso foi- mas eu quero A agradecer. academia tá te deixando mais ágil. Muito, muito ágil. E esse programa me deixa ágil nas ideias, né? Mas quero agradecer o convite teu, da mim e do Voltaire. Sempre para mim é uma satisfação, especialmente quando venho no momento de conversar, porque não chega a ser uma entrevista com alguém tão qualificado como o Camozzato. E eu falei no início que lá no dia da eleição tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente e fiquei muito impressionado e fiquei realmente feliz com a tua eleição. Eu acompanhei, eu gosto de política, conheço vários políticos, tenho amizade com políticos de todas as matizes e procuro me dar bem com todos, porque procuro entender Sim, a de perspectiva. onde vem a perspectiva dele. Né? E fiquei extremamente feliz com a tua eleição, acho que nós estaremos muito bem representados por um partido e por uma pessoa que entende que a sua missão lá dentro é entender o que é bom para a sociedade, independentemente de onde vem. Então quero agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade. Quero agradecer especialmente a ti por essas explicações, por essa explanação tão clara que tu conseguiu fazer para nós e para todos os nossos ouvintes, espectadores e etc. Muito obrigado. Obrigado. Considerações finais, nosso deputado estadual Felipe Camozzato, atual vereador e eleito deputado estadual, o único deputado do Novo, vai carregar o Novo nas costas, no coração e no parlamento gaúcho, já a partir de fevereiro. Só agradecer o convite. Aliás, eu acompanhava já o podcast, né? E tava Bacana. pensando, será que um dia vão me convidar? Aí eu pensei assim, preciso me eleger deputado, daí eu passo a ter relevância, o pessoal me chama. Aí tá aí, dito e feito, ó. Mas, gente, um prazer estar aqui com vocês, Voltaire, da mim, né? Ainda mais bem acompanhado aí do Armando, muito legal. Pena que ele não pôde fazer todas as perguntas que ele tinha preparado ali. Um claro boicote que eu não tive nada a ver, tá? Não foi a pedido, né? Fui eu. Mas deixar um agradecimento, né? Muito bom o papo, sempre à disposição, vai ser um prazer participar tantas outras vezes. E só convidar o pessoal que está nos acompanhando a me acompanhar agora na rede social também, poder fazer tão importante quanto votar, é acompanhar quem você elege, quem são seus representantes, porque tal qual o feijão, política funciona sob pressão, né? Então é importante que as pessoas acompanhem o que está acontecendo, né? Possam se fazer representadas também no dia a dia da política, através de manifestações, feedbacks e tudo mais. Então minha rede social é @Felipe Camozzato. Camozzato se escreve com 2 Z's de zebra, um T de tatu. Isso aí. E, no mais, né, agradecer o convite, um privilégio estar aqui, né, um privilégio não é do judiciário. Não é um privilégio que o povo paga, né? Não é um privilégio político, né, do legislativo, né. Brincadeiras à parte, é um prazer estar aqui com vocês, sempre às ordens também, deixar um grande abraço a todos que nos acompanharam. Vale a pena seguir realmente o Felipe Camozzato, conteúdo de qualidade ali no Instagram dele, principalmente os artigos, explicações mais elaboradas, né, que o pessoal vai passando ali no feed do Instagram. Vale a pena você seguir e acompanhar, porque é um ponto de vista bem interessante, mas com conteúdo. Isso qualifica a política, né? Isso faz bem para as pessoas, porque tem um ponto de vista com conteúdo. Quando ele explica, quando ele faz uma crítica ao Lula e diz que o Lula vai ser parecido com a gestão da Venezuela, ele traz ali um argumento, traz uma explicação
explicação do que aconteceu nesses países, porquê da crítica. Então, isso é muito bom, Damin. Isso é bom quando a gente tem uma qualificação e o trabalho do Camozzato serve para isso. Realmente, eu gosto de acompanhar bastante ele, principalmente nas suas explicações. Posso concordar ou discordar, mas tem ali um ponto de vista bem fundamentado. Isso é muito bom para quem acompanha a política e para quem tem lá no Parlamento Gaúcho a sua representação. Damin, tuas considerações finais, Damin? É isso aí. Não, Isso aí? já pedi desculpas pro Armando, agradecer o Camozzato, que eu incomodei ele aqui. A gente já tinha comentado de tu vires, acho que quando veio o Osterman, a gente tinha comentado de tu vires, mas aí a nossa agenda tomou uma proporção que a gente acabou dando espaço para quem nos pediu. Uma galera, o pessoal começou a nos chamar, até a gente ficou... eu que acabo conversando mais com as pessoas, acabo ficando mais à frente ali. Até o Saavedra, o assessor dele, nos chamou num momento que não tinha mais espaço, porque pós-eleições já não faria mais sentido para ele vir ao programa, né? Então a gente até conseguiria gravar, mas ia passar para pós-eleições. Aí não teria mais sentido. Mas tão logo eu te convidei, tu aceitou o convite prontamente. Aí te agradeço mais uma vez a participação do Armando e o Voltaire, que quando ele não tá em Brasília ou na Europa, ou em algum dos outros 175 programas que ele tem, ele tá aqui comigo tocando e eu com isso. É verdade. Tu sabe que um detalhe, né? Eu fiz 2 coberturas nas eleições. Eu apresentei ele na RDC TV, o Armando foi um dos convidados ali também, um dos analistas, e lá tava lá o Camozzato ali, foi ali com a família, né? Com a Catarina. Colocou a expectativa dele para as eleições. E aí depois eu voltei, tinha uma cobertura, depois eu fazia aquele momento final, né, que é o tira-tema, apuração, né, fiz lá na Rádio Acústica em Camaquã, onde o Camozzato é muito bem visto por lá, e aliás o visual muito bacana da campanha. Eu fui colega do Bruno Dalben, né, da família Dalben, lá, sei do carinho que eles têm, estudei com eles lá também. Eu sempre fui muito recebido lá pelo Rogério, o Ayrton, que faz o trabalho aqui também. Exatamente, o pessoal de Camaquã. E naquele momento da apuração, a gente ia colocando os deputados que iam sido eleitos, né, Armando? E aí fomos colocar o Camozzato por vídeo, claro, momento de festa, mas eis que surge do lado do Camozzato tomando cerveja e pendurado aqui o Damin, né? Não, eles ligaram pro meu celular. O assessor, eu falei, cara, eu tô aqui com o Camozzato e com o Marcel. Só que o Marcel sumiu, o Camozzato eu tô vendo ele aqui. Aí, não, o cara vai te chamar e tal, não sei o que. Daí eu já cheguei, já sabe sabe quando passa quando tu é fã de um jogador de futebol, que tu já chega batendo foto, assim. E eu cheguei, ó, Camozzato, tá aqui na acústica, aqui, já fala com os caras aqui, já nos pegou, já falou ali. E ali o clima já de festa. Ali, o pessoal tava em festa ali, o pessoal do Novo tava em festa. E o Damin curtindo bem lá. Eu não sei se o Damin passou por todos. Passei em alguns, passei lá na Anne e na Fernanda também. Ou se ele se filiou ao Novo, é um segredo. Ainda não. Ainda não, mas para quem quiser se filiar, é direto no site novo.org.br. O Novo exige ficha limpa para ser filiado, então se você é condenado... já me fudi, talvez não tenha... Já me fudi, já Mas, para você que não é condenado, que tem ficha limpa, é só se filiar. Não dá, eu já tinha... Descondenado pode. Descondenado pode. Olha, vão ter que ver aí. Cláusula. Mas depende, porque tem uma regra do Estatuto Novo que o cara que foi filiado ao PT e eleito pelo partido não pode. Tem uma regra do Estatuto que o cara que foi eleito pelo PT, PCdoB e PSOL... Não, eu tô ficha limpa, tirei o porte faz pouco tempo, então... É qualquer partido de esquerda ou centro-esquerda. Não, é alguns que estão nominados no Estatuto. Mas o Jobim falou pra mim, ó, tua iniciativa privada já tem um bom pré-requisito pra entrar no Novo, velho. Coisa boa. Vamos conversar. Deputado Camozzato foi o convidado de hoje, nosso agradecimento, muito obrigado. Obrigado a você que compartilhou também os nossos recortes, os nossos cortes nos stories, chamando aqui a entrevista. A gente volta sempre na próxima terça-feira, 19h03, sempre com um capítulo novo, entrevista nova no nosso canal, no YouTube, Eu Conheço, os melhores momentos no Instagram, @podcast Eu Conheço, Facebook, Spotify, para você ir viajando. Faça como o Armando Perim, que quando vai à Serra Gaúcha, coloca ali no Spotify e ainda sempre manda uma foto, um áudio, ouvindo, né? O Armando ouviu mais o podcast que nós. Ouviu. Com certeza. Ouviu. É verdade. Não, ouvi vários. Vários. Lembrei do negócio que eu ia falar e não falei. Ainda bem que o Voltaire tocou nesse assunto. Eu assisto todos os podcasts, né? Eu assisto, mas eu não assisto pra ver o que foi conversado. Acha erros. Eu assisto pra me ver
pra ver o Voltaire, pra ver o que dá pra ajustar, né? Aquele ajuste, né? Como se fosse uma reunião de performance que eu faço comigo mesmo ali. Tô tenso. E aí, dos 46 ou 47 episódios que a gente fez, eu só não fiz um. Eu apresentei uns 5 sozinho, que o Voltaire teve compromisso, e eu não fiz um que foi o último, que foi o penúltimo, o da Aprende Brasil. É mesmo? Que o Voltaire veio gravar sozinho. 1h18 minutos, 1h19 minutos de gravação, o Voltaire não me citou nenhuma vez. Não. 0. E assim eu me despeço. Tchau. Ah, tá apostando. Valendo 20 então? Bora então. Faz o Pix. Palpite certeiro, saque instantâneo. Desafie-se com MrJack.bet.